Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui no nosso podcast Núntios e hoje estamos aqui para falar com você como nunca de uma pessoa especial que alcançou o sucesso, o êxito dentro de uma estrutura que já tinha sido construída, mas está se sobressaindo no seu trabalho, na sua proatividade, na sua capacidade, sem perder a própria identidade. Você sabe que o podcast Núntios tem esse objetivo: levar você a conhecer histórias de pessoas que construíram o êxito, o sucesso dentro daquilo que é real. Sem essa factoide de que todo homem bem-sucedido tem que ter um escritório em Dubai, tem que viajar para Paris e tem que andar de carro de Ferrari. Nada disso. Você só precisa estar dentro do propósito de Deus para sua vida, e quando você está nesse propósito, você vai alcançar o êxito e vai alcançar o sucesso. Vem com a gente, Podcast Núntios começando hoje, um episódio sensacional para você. Meu querido Gilberto Nascimento Júnior, eu vou fazer igual minha mãe fala, o Beto. Isso mesmo. Estamos aqui hoje para entrevistá-lo, tendo o prazer, já estive aqui com o seu irmão Gabriel, eu quero te dar, seja bem-vindo. Esse podcast eu prometo que eu vou obedecer meu diretor e vou falar muito pouco, deixar você falar tudo que você quer falar e chegamos aqui, estamos juntos. Apóstolo Mário, um prazer. Beto, né? Vou chamar de Beto, que aí fica mais fácil. Beto e Beto, acho que fica mais fácil para todo mundo. Prazer estar aqui, poder falar um pouco da nossa história, né? Daquilo que eu tenho vivido graças à misericórdia de Deus, né? E aí como é a visão do podcast aqui, como é que a gente alcança o êxito sem perder a nossa essência. Acho que esse é o grande desafio de todo homem e mulher que busca, né, avançar na sua vida profissional, na sua vida, nos seus relacionamentos. Acho que esse é o grande desafio. É encontrar o equilíbrio, né, entre o espiritual, a espiritualidade, como alguns hoje chamam, sim, a questão emocional e a questão de estrutura financeira. Conciliar tudo isso para que nada esteja fora do equilíbrio e alcance esse padrão. Você vem de uma família, seu nome já disse, Gilberto Nascimento. Uhum. Ele é... Vou tentar ler sua biografia sem estragar o podcast. Porque tem gente que, se eu for ler a biografia, estraga o podcast. Porque é 1 hora lendo. É um livro. A biografia dele, diretor, é um livro, pessoal. Formado pela tradicional Colégio da Polícia Militar, graduado em Relações Internacionais, com especialização em desenvolvimento de projetos e gestão pública. Já tem 2 mandatos como vereador da maior cidade do país, a 4ª maior cidade do mundo, a cidade de São Paulo. Já foi secretário do Estado de Desenvolvimento Social de São Paulo por 2 vezes na gestão de Geraldo. As 2 foram de Geraldo? Não. Agora Tarcísio. E a outra última foi... Tarcísio e a última foi Márcio França. Desenvolvimento Social, Márcio França. As outras 2, sim, Geraldo. Ok. Defesa da Cidadania de São Paulo e secretário de Junto de Desenvolvimento Metropolitano. Desenvolvimento Metropolitano e Justiça e Defesa da Cidadania, que são as outras 2 secretarias que eu pude ter a oportunidade de ser secretário, essa sim, Geraldo Alckmin. Então, primeiro Desenvolvimento Metropolitano, aí de lá ele me pediu para ir para a Secretaria de Justiça do Estado, fui adjunto, virei secretário, e aí depois vim para o mandato de vereador, aí Márcio França me convidou, Desenvolvimento Social. Voltei para o mandato de vereador, o Tarcísio me convidou, Desenvolvimento Social, e agora eu volto novamente, porque a gente está em período de eleições. Pré-eleitoral. Na Câmara Municipal de São Paulo, apoia pautas em defesa da vida, da família, da liberdade, do culto, até porque é um servo de Deus, em defesa das igrejas, além da educação, direito das crianças e adolescentes. Criou várias leis para fiscalizar o poder público, tem várias... Cara, tem muita coisa tua aqui, né? Se eu for ler esse troço todo aqui, aí aqui embaixo já tá, né? Tem uma questão aqui que você é casado, que eu acho que isso é importante para o podcast também. Pai de 3 filhos, homem, menina, como que é a história? 3 mais 1, né? Porque eu tenho uma que eu sou família acolhedora, que mora com a gente, já tá com a gente há 4 anos e meio, hoje não tá mais, não está morando com a gente, porque a gente conseguiu fazer ela voar e chegar nos sonhos dela. Hoje ela é bailarina em Nova York. Tá? Uau! Tá lá, né? E aí fora a Cat, que tem 22, que é essa. Eu tenho o Guilherme com 21, o mais velho, a Isabel com 19 e a Elisa com 17. Maravilha.
3, já não tem mais criança para incomodar em casa agora também. Não. Tá tudo trabalhando. Não tem neto, não. Não, ainda não? Estão tudo trabalhando, Daqui uns 5, 6 anos a gente volta a fazer um podcast e você me fala disso. Pode ser que já tenha algum por aí, né? Eu tenho 2. 2 menininhas. Eu vou te contar. Eu não deixo elas ficar em casa, sabe por quê? Senão eu não quero deixar embora. Eu sofro com a partida delas. Faz aniversário sábado agora, com as 2 juntas. Tem uma diferença. Mas eu não... Cara, é louco. Neto é um negócio extraordinário. É o que dizem, né? Meu pai também falava, você só vai entender a minha preocupação e quando eu falo não pra você, quando você for pai. Aí eu virei pai e entendi. Agora vamos ver essa questão do neto, né? Esperar chegar. É isso aí. Crescemos 70% no número de vagas em casas e comunidades terapêuticas de São Paulo. Aí eu acho que já vai entrar na questão mais da sua atuação como secretário. Eu vou parar por aqui um pouco. Depois eu quero comentar o que a minha mulher falou também, que eu achei extraordinário, porque ela viu, ficou apaixonada. Disse, ele ajudou na Cracolândia, ele cuida do social, ele fez unidade terapêutica, começou a falar as siglas. Eu falei, eu que gosto de política e você que tá sabendo de tudo do rapaz. Mas me conta um pouco, quem é o Gilberto de fato? Como foi que nasceu o Gilberto? Qual a criação do Gilberto, o Beto? Beleza, então o Beto nasceu, graças a Deus, numa família já da igreja, né? Meu pai, desde muito cedo, se tornou evangelista da Assembleia de Deus, né? Ele conheceu minha mãe em um congresso que ele foi acompanhar o pastor Takayama, no Rio de Janeiro. Uau. Lá atrás, né? E aí acabou vendo minha mãe lá num congresso, se apaixonou por ela, então ele já é empresário aqui, estudando direito... Ia sempre pro Rio de Janeiro, inclusive ontem a gente estava voltando, né, que foi velório do meu tio, e aí ele falando assim, poxa, eu me lembro que eu pegava essa estrada aqui a cada 15 dias, e minha mãe falava, não vai, eu demorei 2 anos pra começar a vir de voo pra visitar sua mãe e tal, isso, ele falando da minha avó, né. E naquela época o voo também era bem mais caro. Era bem mais caro e tal, e aí meu irmão, né, pra brincar com meu pai, ele falou assim, quer dizer que o senhor desobedecia a minha avó por 2 anos? É tipo né? Gabriel mesmo, né? Exatamente. Ele gosta. Ou seja, quando a gente quiser fazer alguma coisa, vai devagar, né? O senhor também passou por isso e tal. E aí se casaram aqui para São Paulo, vieram para São Paulo, se casaram aqui. E aí nasceu meu irmão mais velho. Nós tivemos um irmão mais velho, né? Que faleceu com 12 anos no aneurisma cerebral. Ele tinha 11 meses a mais que eu. Que inclusive na entrevista que eu vou fazer com seu pai, se eu puder, logo. Claro. Foi uma virada de chave na vida do seu pai. Sim, com certeza. Foi uma virada de chave. E a gente percebeu isso desde muito pequeno, né? Porque eu não tenho... De verdade, Beto, eu não tenho lembranças assim do meu pai antes da morte do meu irmão. Eu não tenho. Uau. Não tenho aqui no HD, né? Meu pai sempre trabalhando muito, se dedicando muito... Mas quando o meu irmão faleceu, eu conheci um novo pai, um cara que tava assim, que falou, opa, peraí, eu tô perdendo aquilo que eu tenho, já perdi um pedaço do que eu tenho de mais precioso, não vou perder aí a vida deles, vou estar mais presente, vou estar mais preocupado. Então, ele era obviamente, o quê? 4 anos mais velho que você? Meu irmão, 11 meses mais velho que eu. O que faleceu? O que faleceu, isso. Você é mais velho que o Gabriel? 3 anos. Tá certo. Sou mais velho do que ele, 3 anos. Então era 4 anos do Gabriel para ele. Isso, exatamente. Por isso que eu tô confundindo. Exatamente. Então, me lembro sim da minha mãe, me lembro de várias situações, mas a minha mãe teve muita dificuldade. Minha mãe, ela voltou a ser 100%, em termos de carinho e tal, quando os meus filhos já vieram nascer, quando o Guilherme veio nascer. Então passou um tempo sempre aquela... Até porque foi um episódio muito marcante, né? Eu não sei se meu irmão contou, mas ele faleceu nos braços da minha mãe, né? Então a gente penteando o cabelo para ir para a escola, ele falou, tô com dor de cabeça, ela viu que era real, eu tenho para mim que um negócio que demorou para eu esquecer, quer dizer, eu não esqueci, né? Mas isso me machucava muito. Demorou para doer. Parar de doer. Pra parar de doer, porque eu lembro que a última frase que eu falei para ele, eu falei assim, nada, ele tá mentindo, tá com dor de cabeça, porque não quer ir pra escola. A gente estudava na mesma sala. Não deve ter estudado pra prova e tal. Tá enrolando e tal. Aí peguei e saí, coisa de irmão, né? E nunca mais pude vê-lo. Uau. Então minha mãe pegou ele e falou, não, ó, deita aqui e tal, vou te dar uma água, dei um chá para ele, deita aqui comigo e tal. E a gente foi pra escola. E de repente ela, antes de abrir os olhos, ela sentiu frio e esse frio acordou. Era ele já gelado nos braços dela. Imagina então
o quão caótico foi. Então, minha mãe passou por uma fase muito difícil. Meu pai, do falecimento do meu irmão, assim, ele já tinha cabelo preto, mas alguns grisalhos, né? Dali pra frente, embranqueceu de uma vez, ele mudou. Acho que, óbvio, um impacto desse transforma a vida da gente. A própria mãe, né? Tipo, por que eu não pensei que era mais sério? Por que eu não tomei atitude? Ah, sim. Minha mãe... Sentimento de culpa. Minha mãe teve sentimento de culpa, assim, por muitos anos. Então, questionamento, sabe? Não foi fácil. Naquele momento, a gente até mudou de igreja, né? Nós éramos membros lá da Assembleia de Deus do Brás, lá, pastor Lupércio, né? Eu fui batizado lá na época com o pastor Lupércio. E na época estava começando a igreja do pastor Jabes Alencar, que ainda estava fazendo um culto ali com o pessoal da Banda Gerd, aqui em Santana, ali perto da Zuquim e tal. E aí, tanto é que a gente foi para lá no terceiro culto, porque a diferença também que a gente tinha da moçada mais nova lá do Brás eram meus primos, né? O Cláudio Apolinário, o Júnior Apolinário. O Júnior tem 7 anos a mais que eu. Então, uma coisa é você ter 12 anos e ele ter 7 anos a mais. É outra coisa. É outro mundo. É outro mundo. Se ele tivesse... Se hoje já imagina aquela época. Exatamente. Então, a gente não tinha essa relação. E lá na igreja do pastor Jabes, os filhos dele, os sobrinhos dele, são todos da mesma faixa etária. Que eram da minha mesma faixa etária. Então, a gente se conectou muito rápido. Isso fez muito bem pra gente. A gente criou grandes amizades. E a gente foi praticamente depois criado ali na Assembleia de Deus do Bom Retiro, que nos ajudou bastante, né? Hoje um dos meus grandes amigos é o filho do pastor, né? O Dayan, que está lá morando em Londres. Primos, sobrinhos, amigos, né? A gente fez uma grande construção por ali. Então, eu venho dessa família que sempre se dedicou ao próximo. Meu pai empresário, né? Ele tinha fábrica de injetáveis, fazia coisa para Bic, para Brinquedos Estrela. Então eu lembro também desse lado. Minha mãe sempre muito presente, porque meu pai tinha que tocar mandato, chamado, político. Minha mãe também tocando uma empresa paralelo a isso. Mas depois do falecimento do meu irmão, a gente teve uma reestruturação. Uma reestruturação, uma reorganização. Eu lembro que naquele ano eu repeti de ano, né? Porque acabei não indo para a escola, minha irmã era da mesma sala, então aquela coisa. Os professores, né, e os diretores chegaram a conversar com os meus pais. Minha mãe, por ter sido professora, falou, não, ele precisa passar por esse momento, então pode reprová-lo. Não tem dificuldade, não passa a mão na cabeça, porque não fez a prova, não aprendeu, depois ele vai ter dificuldade de recuperar, então é melhor voltar. Aí eu reprovei de ano. E aí eu lembro que eu brincava, não brincava, mas provocava muito essa questão de repetir de ano, que não tem problema e tal. E aí meu pai, como lição, falou, peraí, então você não vai ter férias, você vai andar comigo. E era uma época de campanha de vereador para estadual. Então quando ele mudou. Isso, quando ele mudou. Ele foi vereador o quê? 2 mandatos? 3 mandatos. 3, depois ele foi para estadual? 3 de estadual e tá no 4º de federal. Então tá no 10º mandato aí. Meu irmão, são 30 anos. 40 anos. 30 e poucos anos, quase 40, completando de... Vamos completar 40 anos aí de legislativo, exatamente. Deus amado. Então, quando ele ia muito pro interior, o que ele fazia? Me colocava no carro. E aí foi que eu fui conhecer melhor meu pai, né? Assim, no bom sentido. O dia a dia. O dia a dia, e foi aquilo que me causou uma admiração grande, né? Que eu guardo até hoje, um pouco do jeito que eu tenho de lidar com as pessoas. Eu aprendi com ele ali. Então, para mim, foi um período muito interessante, muito provocativo, e um aprendizado gigante de, por exemplo, eu me lembro de entrar numa igreja, né? E aí ia ter lá a reunião dos pastores, da liderança e tal, mas o pastor chamou meu pai de canto e falou, pô, você precisa me ajudar, me faz o telhado, aquelas coisas, né? Que a gente sabe. E meu pai falou, não tenho dinheiro, não faço isso, porque senão eu tenho que tirar de algum lugar e tal. E eu vi ali, eu lembro do impacto, obviamente, não vou nunca falar quem é essa liderança e tal. Até porque as pessoas vão entender o porquê que eu não vou falar, né? Logo na sequência. Mas eu vi ali o homem, né? Pedindo ali, com o coração de homem mesmo, e meu pai falando, não vou. Ah, então pensa, tal, mas vamos lá pro culto, porque começou. E eu lembro desse pastor subir no púlpito, pregar, e eu chorar. Me senti extremamente tocado por Deus, né, naquela mensagem. E eu lembro de ficar aí umas 2 semanas pensando e Deus mostrando para mim,
parecia realmente ser uma... Quer dizer, eu entendo que era uma preparação para viver o que eu vivo hoje. Sim. De dizer o seguinte, ó, o homem é o homem. Quando eu pego para usar, sou eu que estou usando. Então separa bem as coisas. A gente que lida com política, principalmente no nosso meio, se não tiver essa visão, esquece. Não sobrevive. Você põe todo mundo na mesma sacola e fala, não, tá todo mundo se usando de Deus e tá todo mundo indo pro inferno. Não, é Deus que usa a gente. Eu tive um insight aqui, talvez, não sei se eu vou parecer ofensivo o que eu vou dizer, mas o pressuposto da vida pós-pecado é a morte, né? Para você, tudo que vai viver tem que morrer antes. Tudo, né? A semente tem que morrer para nascer, o homem tem que morrer, o espermatozoide no ovário para nascer. Todo o processo de reconstrução filosófica da vida baseado na Bíblia é você renunciar a si mesmo, sim, morrer para nascer de novo. Parece, pelo que você me conta, e um pouco do que o seu irmão também já me falou, que a morte do seu irmão foi uma virada de vida para sua família. Ela reorganizou, sim, a estrutura da família no sentido de dizer, vem cá, Gilberto, você está perdendo isso, vem cá, mamãe, não precisa ser assim, e meninos, o pai de vocês está aqui. É porque isso. Talvez o que Deus, nós somos crentes, né? Fiquei até arrepiado agora. Talvez o que Deus tem para nós como herança espiritual e como legado do chamado ministerial da sua família sacerdotal seja mais importante para a influência de uma cidade, de um país, do que continuar daquela forma dispersiva. Uhum. Você poderia crescer talvez sem seu pai, criar rebelde, aquela coisa toda, né? Então, assim, só um insight que eu tive agora, eu acho que é interessante. Não, acho que é esse caminho. Expor esse sentido, porque eu acho que é importante. E você conhece Jesus nesse caminho aonde? Porque nascendo na igreja, sim, nascendo sim, lá sim. Cristão. É assim, eu me batizei lá no Brás. Claro, porque ia muito em orações lá no sítio em Arujá da minha avó. Minha avó sempre muito... O Gabriel fala muito disso. Guerreira de oração, tal, fazia lá as vigílias e tal. A nossa família, ela vem de uma cultura de receber as pessoas em casa, de abrir as portas, principalmente aqueles que pregavam o evangelho. Então, o meu avô, por parte de mãe, né, hoje nós temos algumas irmãs, amigas de oração, assim, da família mesmo, que foram criadas vindo de Minas e parando no Rio e ficando lá 1 mês, 2 meses na casa dele, sempre com muita condição financeira, a família da minha mãe, e fazendo essa questão de missões mesmo. Então sempre foi um ponto de missões. E da parte do meu pai, também a minha avó e meu avô, mais a minha avó, porque meu avô veio aceitar Jesus com, sei lá, 70 e poucos anos, ele faleceu com 80 e alguma coisa, mas sempre respeitou a questão da minha avó, mas não gostava de igreja, tal, tomava a pinguinha dele e tal. Mas ele sempre aceitou isso. Minha avó sempre que pôde, trouxe muitos dos parentes dela do Nordeste, mas tinha uma condição, acompanhar ela para ir na igreja. Então, os primos de segundo... Ou vai. Se ficar aqui, vai. Vai seguir esse ritmo. Então, os primos do meu pai, todos eles aceitaram a Jesus pela minha avó. Uau. Então, sempre teve muito isso, né? E a gente sempre se sentiu muito abençoado por ter a possibilidade de ser abençoador. Então, essa é uma cultura que a gente tem, a gente não costuma muito falar isso, né? Mas é uma cultura que a gente vive isso. Né? O transbordo, né? Linguagem moderna é o transbordo. Exatamente, tá na gente. E aí eu me lembro que nessas vigílias com a minha avó, tal, sim, eu senti uma alegria, uma presença, tal, fui, me batizei, isso com 11 para 12, e aí na época do meu irmão fiquei, obviamente, mais revoltado, aí com, sei lá, 16 anos aceitei novamente, voltei, 17 saí de novo, 17 para 18, que foi a última vez que eu decidi mesmo, falei, esse é o caminho mesmo. Eu me lembro que eu estava num acampamento do Centro Evangelístico Internacional, que fica lá no Rio de Janeiro, tal, que na época quem era o pastor presidente era o tio da minha mãe, que era o presidente nacional da DONEP, Custódio Rangel, né? E aí eu fui num acampamento com eles, porque minha mãe falava, não aguento mais esse menino, não sei o quê, vou mandar lá pro acampamento do Rio de Janeiro, o povo lá é mais crente, minha mãe do Rio, né? O povo lá é mais crente e tal.
E eu lembro que lá eu tive... E eu lembro que lá eu tive, assim, um encontro real, assim. Tava eu, o Oséias, que hoje é o pastor do Centro Evangelístico, né? Que é primo de segundo grau. O Felipe Valadão, esposo da Mariana. Era um pouco mais novo que a gente. É um pouco mais novo que a gente, né? Que são alguns amigos que a gente tinha lá da mesma época. Mas eu lembro que num culto da fogueira ali, aí ele me pegou na curva e ali eu falei, não, agora... E aí eu comecei a levar mais a sério, né? E aí comecei a participar um pouco mais. Já participava da igreja, mas era assim, pô, um pé lá, um pé cá, era quase que um clube. Era mais a religião do que uma... Era quase que um clube, mas eu me lembro que esse dia no Rio de Janeiro foi um impacto assim muito maior. Então, aceitei lá com 12, fui saindo e voltando, então 3, 4 vezes, mas... Depois daquele dia dos 17, eu falei, é por aqui que eu vou. Claro, eu sou falho, erro, peco, mas... Todo mundo, né? Mas eu tô buscando cada vez mais estar mais próximo dele para tentar me transformar cada vez mais no reflexo dele. E na verdade, dentro desse processo que você está de formação, de tudo que você passou, de tudo que você viveu, esse ciclo de fechamento, né, de caráter, de posicionamento, começa a se fechar aí 17, 18 anos e definir também outras coisas da sua vida. Porque me parece que aí você começa a virar político também. Na verdade... Você era político com seu pai acompanhando. Você ia pra igreja porque era um clube com os amigos. Isso. Mas agora você começa... Mas com 14 anos, quando o meu tio Apolinário, também deputado no caso, eles fizeram uma dobrada anteriormente, foram muito bem. Né, meu pai teve 93 mil votos, ou 95 mil votos. Eu sei que ele foi o terceiro no estado mais votado. Meu tio teve 160. E aí meu tio falou, bom, eu acho que como eu estou trabalhando no estado e o Gilberto é muito capital, eu posso fazer um no interior e outro na capital. Posso ter 2 dobradas. Ali não teve muito jeito, né? Então teve uma cisão. Então meu tio apoiou outro cara. A gente veio para cá. Meu pai... conseguiu outras dobradas, Nelo Rodolfo, tantos outros, aí foi ampliando um pouco mais. Nelo Rodolfo, gente do céu. Quanto tempo não vejo falar dele. Onde anda, você tá vivo? O Nelo tá vivo, continua fazendo algumas coisas lá pra Jovem Pan, que ele trabalha, tá? Cara, nunca me ouvi falar dele. Mas um cara mais low profile, tal, toca a empresa junto com a esposa, tal. E aí meu pai veio e iniciou essa eleição e aí não tinha muito quem cuidar, porque na época os dois juntos, cada um cuidava de uma parte. Meu tio sempre cuidou do material, né? E eu acabei com 14 anos indo cuidar de material. Uau. Né? Então era uma loucura, assim, eu ir pra gráfica. Então eu lembro que eu saía daqui, né? Comprava passagem, ia pra Goiânia, nossa gráfica, que era a gráfica Renascer lá dos meninos na época, chamava Renascer. Em Goiânia eu passava 2, 3 dias lá. Eu lembro que eu gostava porque eu comia açaí e tal. Né? Lá tem muito isso, açaí, cupuaçu. E eu voltava junto com o pessoal no caminhão para trazer o material. E naquela época a campanha era muito assim, né? E eram campanhas de mais tempo, né? Eu brinco que era uma campanha com cheiro de cola. Exatamente. Então era campanha de mais tempo. Foi quando eu me lembro, foi a última campanha que a gente fez com faixa pintada à mão. Então você tinha que ter um espaço grande para pintar a faixa, ela secar, para produzir isso. Então sempre tinha que ter um espaço, aqueles arames, né, para ficar pendurado. Então parecia um varal. Mas é quando você se apaixona também, né? Sim. E aí eu começo a perceber o seguinte: poxa, eu acho que eu não sou só o filho do Gilberto, tal, mas eu acho que eu tenho uma certa responsabilidade aqui. Eu vou fazer, sabe? E começamos a fazer, tal. E aí eu me lembro que meu pai ganha a eleição. Naquela meu tio deixa de ser federal porque as dobradas acabaram puxando um pouco. E aí o entendimento foi o seguinte. Para as pessoas, olha, então o Apolinário largou o Gilberto, então o traidor, que não foi isso, né? É importante a gente falar, essa marca caiu em cima do meu tio, não em cima da gente. Mas posso te falar uma coisa? Você pode falar isso 20 vezes em 50 mil podcasts. As pessoas não vão entender. Todo mundo daquela geração, inclusive eu que estava do lado de cá, o Apolinário teve o olho grande e largou o Gilberto sozinho. Foi isso que ficou para as pessoas. Porque foi. Você pode discordar, isso. Você tava lá, isso. Não, mas foi isso mesmo. O Apolinário, ele era muito executivo. Ele queria dividir, né? Impacto. Então ele queria ser... O Apolinário queria ser governador de São Paulo, queria ter um outro patamar como político. E aí perdeu a noção dos pés.
Eu acho. Sim. É a minha análise, não é a sua análise. Eu era muito novo, então... Mas para mim foi um negócio marcante, eu me sentia assim valorizado, porque eu lembro que meu pai ganha eleição, né? Minha mãe ficou à frente do comitê mesmo para poder falar não e falar sim. E a gente sabia o que tá gastando, o que vai. Naquela época a campanha era muito mais doida do que agora. E muito, né? Mais tempo, né? Exatamente, e muito mais tempo, então a gente ficou ali mesmo. E eu lembro que a gente ganhou a eleição e meu pai falou, ó, ganhamos, tá aqui os mapas, ó, ganhamos, fizemos tantos votos aqui. Logo 2, 3 dias depois, a gente se reuniu no comitê aqui na Voluntários, lá embaixo. E ele falou, e de presente eu vou dar para minha esposa e pro meu filho, eles vão viajar 2 semanas. E aí meu pai pagou pra gente ir pra Nova York. Cara, eu me senti tão valorizado que eu falei, isso que eu quero. Não, assim, ó, pô, eu faço parte, eu consegui com 14 anos, mesmo estudando, vinha pra cá de tarde. Eu lembro que eu saí do colégio da Polícia Militar, onde eu estudei. Ali no Barro Branco, você dava? Não, aqui na Cruzeiro do Sul, do lado do Panelão ali, na escola de oficiais, tal ali. Porque Barro Branco é na Cantareira, né? Barro Branco na Cantareira, aí é de oficiais, aí é depois. Eu não fui pra lá. Ainda bem, né? Eu tenho a maioria dos meus amigos. Talvez não seria o que é hoje. A maioria dos meus amigos passou por lá, né? Porque filhos de militares, a gente não era filho de militar, a gente tava naqueles 5% que tinha que fazer prova para entrar lá. Então o resto era tudo militar, os demais. Então, para mim foi uma questão de me sentir reconhecido, de falar, poxa, legal, nossa, eu não sou mais só aquele filho. E aí, porque, queira ou não, eu sou Gilberto Nascimento Júnior, né? Então era sempre assim, ele não é ele, né? Ele é Gilberto. Então, isso também me pesava, porque quando eu aprontava na escola, pô, falava meu nome, era meu pai. Todo mundo sabia. Então não tinha nem como fugir. Isso é horrível. Então eu também tive esse peso, né? Depois vira um privilégio, mas durante muito tempo é um fardo. Sim, com certeza. Muito tempo um fardo. E aí foi quando eu comecei a ir gostando das coisas, e aí lembrando de ter andado com meu pai lá atrás, já fazendo campanha, vendo como ele atendia as pessoas. Então pra gente foi muito importante, pra mim foi muito importante isso, pra entender realmente o que eu gostava de fazer e o que era o chamado dele. Mas eu sempre tive esse viés de fazer negócio, de ganhar meu próprio dinheiro, de ser empresário. Inclusive, antes de ser, você foi representante das relações internacionais. Sim, eu me formei eu me formei em relações internacionais. Eu trabalhei por 5 anos fazendo negócios com empresas da África. Já tive empresa de construção, já tive empresa de planejamento, já tive empresa de turismo, já tive vários negócios, já tive loja em shopping. Então já é empreendedor, já fiz bastante coisa, gosto de fazer, gosto de movimentar, porque entendo que no chamado que Deus me colocou, né, não é uma área para se ganhar dinheiro. Eu não estou ali para produzir dinheiro. Mas, obviamente, ali me produz oportunidades, me abre oportunidades. Exatamente. E aí, nisso eu separo muito bem, né? Então, por exemplo, enquanto eu estiver no Estado, como eu estava no Estado, eu não faço nada, obviamente, relacionado ao Estado, né? Então, por exemplo, eu fiz alguns negócios, eu mexo também com terrenos. Eu não fiz nada na capital enquanto eu estava na vereança. Mas fiz muito em Guarulhos, fiz muito em Osasco, né? Então eu acabo colocando algumas travas, né, para mim mesmo, que eu acho que são boas. Não é nada... Cautelares. Exatamente, cautelares. Não é nada que não se possa fazer. Tudo se pode fazer do que eu faço. Mas são pontos de cautela. Porque eu aprendi, e principalmente agora na época das redes, mas eu aprendi já com meu pai lá atrás, que você tem que na política você tem que fazer, mostrar que está fazendo e se preocupar em colocar na cabeça das pessoas que elas não pensem o contrário. Porque decodificar o que você está fazendo para que a pessoa entenda o correto. Exatamente. Então não é um negócio simples. Então eu vim, né, nesse período... E aí sempre participando de campanhas, ano sim, ano não, mas sempre tocando minhas coisas. Aí eu conheço a minha esposa desde os 12 anos lá da igreja, do Bom Retiro. Quando a gente começou lá, ela era uma família que estava indo para lá também, era do Belém, mas começou indo para lá. O Jabes teve uma galera muito boa quando ele começou ali. Teve. Era uma turma muito boa, assim, que a gente fez grandes amizades, grandes relacionamentos. Conheço a Érica de lá, né? Da patroa entra aos 12. Conheço ela aos 12, sim. Lembro daquela japinha lá na... É japonesa ela? Minha sogra é japonesa, né? Mas ela é oriental. Então...
E aí o casamento chega também nessa fase dos não, 18 pros 20? O casamento chega um pouco mais pra frente, porque depois o pai dela passa num concurso para juiz no Mato Grosso, ela vai para lá. E aí já na faculdade, ela veio um dia de férias e aí uma amiga, a filha do Caleb, do cantor Caleb, né? Minha amiga, Kézia, amiga nossa, da mesma igreja, do mesmo período, ela liga do celular dela pro meu, na época aqueles celulares grandes que abria ainda, nem lembro se era Motorola e tal. E aí a Érica fala, adivinha quem tá falando? Lógico que eu reconheci a voz na hora. E a gente começou a se ver mais, era um período de fim de ano, ela tava aqui de férias da faculdade com a família dela aqui do Mirim, mexem com o mercado, tal, comércio. E a gente foi se aproximando, aí depois já veio uma campanha, ela já ficou por aqui, trocou a faculdade aqui. Você depois da tava eleição... 24, 25? 22, 23 mais ou menos. Foi em 2002, né? Tanto é que nós nos casamos porque na época eu trabalhava com meu pai, então não tinha esse negócio de o filho não pode trabalhar com o pai, que esqueci um termo que se utiliza quando... Peculato? Não. Não. Quando o filho não pode trabalhar com o pai. Eu sempre trabalhei. Tô tendo meu nome agora. Nepotismo, isso mesmo, obrigado. Eu sempre trabalhei com meu pai. E eu nunca enxerguei isso, porque meu pai sempre me fez trabalhar, né? Eu repeti de ano, meu pai falou, por mais seu irmão faleceu, você repetiu de ano, tem até um certo motivo, mesmo assim eu vou te ensinar o que é a vida. Então você vai andar comigo, não vai ter férias. Então meu pai sempre foi assim, porque meu avô sempre foi assim com ele. Meu pai com 8, 10 anos saía para vender lenço na feira, né? Na porta de casa, mas era na feira. É a nossa história também. Exatamente, então... A nossa geração era assim, né? Então eu me lembro que naquela época já ajudava meu pai, já trabalhava, já tinha minhas coisas, tal, já mexia com construção tal no interior, terreno. E aí o loteamento ou construção mesmo? Não, construção mesmo. Não, eu entrava lá no loteamento, pagava picado. Eu sempre comprei carro, vendi carro e tal, sempre fiz isso, sempre me virei. Mais no espírito empreendedor? Sim, sempre tentando. Tanto é que eu tenho um amigo que fala, o dia que você ficar milionário, ninguém vai poder falar nada, cara. Porque cada porta que abre, você vai pra dentro, dá um jeito, aprende, volta. Milionário você já é, você pode dar bilionário agora. Não tô dizendo... Milionário é aquele que passou de 1 milhão. Não, eu acho que milionário todo mundo é. É que alguns sabem ganhar dinheiro, é diferente, né? Então... Eu concordo discordando. Eu acho que todo mundo pode ser milionário, mas tem aquele que sabe guardar 1 milhão. E tem os que não sabem guardar. Então, isso não fica milionário. Eu acho que todo mundo tem a capacidade. Assim, ó, todo mundo tem o entendimento do que é ser e do que pode se fazer. Mas alguns não enxergam esse mapa para ganhar dinheiro. Por isso que eu falo que todo mundo... Aí agora... Então, temos o potencial em si. Isso. Então, então, naquela época, eu me lembro que a gente passa a eleição. Naquela época, meu pai faz 240 mil votos. Eu tocava os eventos... muito voto. Eu tocava os eventos do Garotinho. Aqui era uma campanha nacional. Eu tocava os eventos de rua, que era o Projeto Celebrai. Vinha a Carreta do Rio. Na época, a rádio... Esqueci o nome da rádio. Feliz FM, não? Não, que veio do Rio, que estava no Rio, veio para cá também. Desse grupo do Garotinho, e eu ia atrás... A Apolinário também se meteu nessa rádio aí, não foi? Na Ômega, não. A Ômega é depois? A Ômega vem depois. A Ômega São Paulo vem depois. O pessoal do Rio alugou a Ômega na época. Era a Ômega, Rádio Ômega. Alugou, na época, a Ômega, e aí começou a fazer Era 96.5, não era? A programação, exatamente. Programação do Rio, mas voltada a isso. Então eu cuidava disso e aí cuidava dos eventos. Então, eu que falava... Eu que recebia, na verdade, o contato de Cassiane, Aline, todo mundo, porque eu falava, o caminhão tá em tal endereço. Aí eu via o caminhão, CET e tal, juntava a gente, panfleto na rua para juntar a gente fazia esses projetos cerebrais. Na época podia tudo. Na época podia tudo Hoje mesmo. Não pode Hoje nada. Não pode nada. Zero. Pensa na campanha que não é tão legal para quem viveu antigamente. A campanha era um momento, eu acho assim. Minha primeira campanha que eu coordenei para prefeito, eu ia fazer 12 anos. Eu era presidente do Grêmio da minha cidade, Centro de Educação Abraço Santana, em Pau-Brasil, na Bahia. E o candidato a prefeito, meu pai tinha rompido com umas pessoas, era ligado ao grupo da CM, e era oposição ao prefeito da cidade. E eu fui o coordenador de material, como você falou, e de pagar a equipe de roça para ir panfletar. A primeira campanha que eu fiz aqui era sensacional, era 6 meses de trabalho. Isso mesmo. A gente andava, a gente sempre andou muito. E aí eu me lembro que meu pai fez essa votação
E aí meu pai me chamou e falou, bom, beleza, agora eu ganhei pra Federal, foi a primeira dele de Federal. E aí ele diz o seguinte, olha, como você toca pra mim várias coisas, eu vou fazer o seguinte, eu não vou morar em Brasília. Você podia ir lá e ficar lá. Vai ter um apartamento funcional, tal. Eu chamei a Érica e falei, ó, meu pai quer que eu vá pra lá e tal. O que você acha? Ela falou, vamos casar então. Aí 2 semanas depois da eleição, a gente falou, vamos casar e casei em dezembro. Uau. Então foi bem rápido, né? A gente acabou. Eu lembro que na época. Não é tão rápido, né? Você já conhecia. Sim, eu tô dizendo. É que mulher quer programar. Tem gente, eu conheço gente que tá programando há 2 anos. O casamento. Hoje em dia tem uns caras que programam 5 anos. Tá vendo? No caso, na igreja. Então, é outro assunto. Então a gente fez isso em praticamente um pouco menos de 2 meses. Mas quando você decide por formar uma família. É incrível como Deus abre as portas, né? Então, tudo vai dando certo, as preocupações vão acabando e no fim você casa, tá todo mundo feliz, beleza. Vamos casar o Gabriel. Eu queria até pedir para se tiver alguém aí, né? Olha para aquela câmera, pede ali, por favor. 40 e poucos anos, teólogo, advogado, apresentador de programa de televisão, super gente boa, animado. Crente, pregador, tal, não tem preguiça. Mas tá parado aí, né? Tá à disposição na prateleira. Eu falei pra ele, você é muito exigente, por isso que você não casou ainda. E aí... Porque o que eu vejo de mulher na televisão, eu apresentei algumas coisas com ele lá, a mulherada vem com força. Na nossa época era mais difícil. Hoje elas vêm com sede ao pote. E ele aquele jeitinho dele, levanta a cabecinha assim, e faz de conta que não tá vendo nada. Exatamente. É isso mesmo, Beto. Isso aí que é o Gabi. Eu amo ele, cara. Eu conheci ele há pouco tempo, seu irmão. Acho que faz 3 meses, 2 meses. Mas eu fiquei, assim, apaixonado por ele, cara. Eu acho ele um cara sensacional. O homem Bíblia. Exatamente. Tem a Bíblia na cabeça ali. É incrível. Aí vocês casam pra Brasília? Não, aí a gente casou. Aí eu lembro que eu voltei, assim... um dia antes do, sei lá, dia 23 ou 24, a gente voltou de lua de mel. E aí, no Natal, a gente foi almoçar nos meus pais e meu pai falou assim, não, eu mudei tudo, acho que eu vou morar em Brasília. Eu falei, peraí, o senhor me acelerou no processo, né? Falei brincando e tal, mas beleza. Quer dizer que já foi tudo de caso pensado, já era uma articulação do seu Gilberto. Acho que ele falou, eu vou fazer um negócio aqui pra já era uma articulação do seu Gilberto, ele queria ajeitar o negócio. Exatamente, então... A Érica sempre muito parceira, tal, na época de campanha, pegava Kombi do mercado, van do mercado, carro da família inteira, todos já colocava adesivo, saía pedindo voto, sempre foi muito parceira. Assim. Nessas campanhas de antigamente, só para ser um pouco saudosista, eu tenho a impressão que a gente até se divertia mais. Muito mais. Era uma coisa assim... O meu tio é candidato, a gente botava adesivo na sacola, no carro, no portão. Não, no caderno da escola, sabendo que a professora ia reclamar. Mas só pra você falar. Hoje não pode nada, meu. Hoje é um negócio incrível. Ô, vereador. Nem a Me parte, ajuda aí, vereador. Nem a parte boa, nem a parte não tão boa, né? Que era passar e falar, não, peraí, essa faixa desse cara não pode estar aqui, vamos tirar. Então, isso acontecia no passado. Eu já vi algumas brigas feias, já. Aqui a gente tinha uma foicezinha em cima da caminhonete que era um negócio incrível, assim. O que ela trabalhava de madrugada... Hoje em dia, com essa onda de candidato que você não sabe... Ontem eu estava com um amigo, eu fiz uma entrevista, participei de um podcast, um programa na Rede Mais Família. Na Rede Mais Família, não, na Dore Mais FM, do Conselho Metropolitano. E tem um rapaz lá que é candidato, né? No interior. E... ele tava falando uma coisa que fui pra casa depois no carro. Eu tenho mania de ficar mastigando algumas falas pra entender. E ele disse, hoje nós temos candidato pra tudo que é gosto. Tem um cara que defende a maconha, tem um cara que defende a polícia, tem um cara que defende a igreja e tem um cara que defende a facção. Sim. Você não pode, se tivesse hoje isso, vai derrubar uma faixa de um cara da facção? Ah, não. Não, a gente também sabia qual que podia derrubar na época, né? Sim, mas... E as que não podia derrubar. Mas mesmo que aqui não podia, você não podia porque você arrumou uma briga. Exatamente. Mas não que você ia morrer, né? A coisa era um pouco diferente. É outro nível, né? Era outro momento também. Mas... E aí nós nos casamos e aí eu lembro que eu consegui ficar num apartamento aqui em Santana, depois acabei indo pra Guarulhos, porque eu consegui comprar um apartamento lá, tinha mais condições... E aí depois de
sei lá, 8, 9 meses morando em Guarulhos, aparece um deputado federal lá com meu pai, dizendo, olha, eu preciso achar um cara de igreja lá em Guarulhos para ser meu vice e tal. Conclusão, com 23 para 24, eu virei candidato a vice-prefeito em Guarulhos. Essa eu não sabia. Eu fui vice do Jovino Cândido. O Jovino, você... então fui vice dele, contra o Eloy Pietá, era a reeleição do Eloy. A gente perdeu por 1,5%, uma campanha assim... Imagina monstruosa. Eu não tinha um ano lá, né? E de repente, por fazer parte da juventude do partido e tal, acabaram optando por mim. Nessa época vocês estavam no... PSB, na época, junto com o Garotinho. Então já estava na juventude do partido. A gente ficou pouco tempo no PSB, meu pai sempre MDB. Depois seu pai virou PSC, acho que isso. Aí a gente participou ali 2 anos antes e 2 anos depois da eleição, 4 anos mais ou menos, do PSB, por esse projeto do Garotinho, tal, que a gente já conhecia ele da igreja e tal, e mais alguns amigos. E depois de 1 ano e pouco da eleição, ou 2 anos, foi quando instituíram aí, ou reorganizaram o PSC e nós entramos. E aí dali para frente sempre PSC. Só para explicar para você que está assistindo a gente no podcast, que nós estamos aqui mostrando a história de uma pessoa comum. E o assunto parece muito político, muito cansativo, mas se você pegar, você vê um jovem que perde irmão aos 12 anos, que tem uma família transformada, que é punido por ter perdido o ano na escola trabalhando com o seu pai, redescobre o seu pai, vai para uma vida de trabalho aos 14 anos, coordenando pessoas, indo para a rua. Esse cara vira político no sentido de atividade de coordenação de campanha, depois se casa para poder completar o projeto que estava no coração do pai dele, como talvez Abraão e o próprio Terá, e aí ele vai para Guarulhos por condição financeira, como você pode ter mudado sua vida de local, geografia, história, para tentar sobreviver e falar, por que eu estou fazendo no meio desse mundo? Aparece uma oportunidade e você vê esse homem alcançando êxito passo a passo, num caminho que parecia totalmente tortuoso, destrilhado, era na verdade um grande trilho de Deus para a vida dele. Então, só fazendo essa reflexão com você que está em casa assistindo a gente, você que está no celular, no tablet, para você não se perder, você está nesse podcast para ouvir sobre a construção da história de um homem que pode ser igual à sua e você não sabe o que Deus tem para você amanhã. E eu acho importante dizer isso, que a gente só vai entender nos planos de Deus depois, né? É. Na hora você fala assim, eu tô fora do trilho, tá tudo errado. E eu lembro que em Guarulhos era uma fase bem difícil, que aí minha esposa... E nessa época Guarulhos não era o que é hoje, né? Não era o que é hoje. Então minha esposa o Guilherme já tinha nascido e ela terminando a faculdade aqui em São Paulo, vinha sozinha. E aí como deixar o Guilherme, e era aquele caos, e eu só na rua pedindo voto. E chegou num momento que eu fazia 3 comícios por noite lá, né? Então não era um negócio simples, caminhõezinhos pequenos, bairros, né, na periferia e tal. Mas isso me fez ter uma capacidade de melhorar a questão da minha oralidade, que hoje você pode me colocar em qualquer lugar. Se for para falar de política, eu consigo falar. Não tenho dificuldade. Eu não tremo para isso, não temo isso, exatamente porque aquilo que eu passei lá atrás me fez chegar onde eu cheguei, ou me deu essa segurança. Com autoridade para estar onde está. Então eu vejo que tudo é uma preparação, né? Como uma corrida, né? Deus preparando a gente nas dificuldades mesmo para acontecer. E eu me lembro muito bem que passou a eleição e aí um rapaz que trabalhava com a gente falou assim, ó, tem um pastor, tá lá na Bahia, queria orar por você, me ligou e que Deus deu uma visão para ele e tal. Me dá o telefone dele. E eu liguei. Era o pastor da Casa Firme, né, pastor Issan. E ele atendeu, Bertinho, tudo bem, aquele sotaque dele, né? Deus me deu uma visão assim, assim, ele não correu por mim, mas dizem que ele é um profeta de Deus. E ele, eu não conhecia, quer dizer, eu conhecia de ouvir falar, mas essa pessoa conhecia ele. E ele falou, eu tô no ônibus voltando, mas Deus tá me incomodando, por isso que eu liguei pro Manuel aí, para pegar seu contato ou você me ligar. E o seu tempo em Guarulhos acabou. O que eu queria de você era assim, pá. Cara, eu lembro que eu tava sentado na frente do berço do meu menino e a Érica já dormindo, no quarto atrás de mim aqui. Mesmo tendo ganhado, conquistou um espaço. Era um lugar de estrutura. Fizemos 8 vereadores. Fizemos 8 vereadores. Já comecei a empreender lá, com apartamento comprado. Aí Deus fala assim, agora você foi, agora volta. Meu Deus. E aí toca eu voltar. E parece que o mundo desaba, não parece?
Mas aí, qual que foi a minha tranquilidade? Quando eu entrei, eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Eu lembro que eu fiquei na porta, lá, na janela, e a janela dava pra Dutra lá, vendo os carros passando e questionando e tal. Mas quando eu entrei no quarto, a minha esposa acordou, a Érica acordou, eu falei, então, ó, Deus falou comigo assim, assim, assim. Ela começou a chorar, ela falou, eu tô orando por isso desde que começou a campanha. Eu não quero ficar aqui, eu não sinto de ficar aqui. Essas mulheres, elas precisam tomar uma sua, né? Eu ouvi esses dias de um pastor falando assim, elas têm um senso, um sensor que tem uma comunicação diferente. A gente sofre uma paulada pra entender e elas... Pronto, conectou e já era. Cara, a mulher é um negócio... Eu ouvi de um pastor esse final de semana lá na minha igreja. Ele falou assim, a mulher é um negócio tão difícil de se entender que o livro de Apocalipse devia se chamar esposa. Porque ninguém entende, cara. Eu nunca ouvi isso. Ninguém entende. Devia mudar esse nome de Apocalipse para esposa, porque ninguém entende Apocalipse, ninguém entende a esposa. Vai morrer de rir ali. Mas é um negócio incrível. E aí eu lembro que eu voltei para São Paulo, e aí, óbvio, não tinha... E aí tinha a questão de vir para cá, e aí deu 5 minutos nela, ela falou assim, Deus não mandou? Mandou. Então ele vai cuidar de tudo. Vamos fechar essa porta. Aí, no final da semana, eu vim pra cá. E eu não tinha onde ficar. O que eu fiz? Eu voltei pra casa do meu pai. Ô, velho. Aí fui morar. Eu, o Guilherme e meu menino mais velho. E a Érica, já começando a gravidez da Isabel ali. E aí eu lembro que eu fui atrás de casa. Eu sempre quis morar em casa e tal. E aí uma vez a gente passou num apartamento. Eu desci, que era o apartamento lá do César, onde o César mora hoje. E eu descendo pra olhar a quadra ali, procurando, queria dar o meu, tal, esse cara eu conhecia, eu vi escrito num papelão assim, vende-se. Um papelão mesmo, um papelão não, uma cartolina, escrito à mão. E aí a gente saiu, tava eu, minha mãe e a Érica. E minha mãe falou assim, ó, você vai morar naquele ali. Como assim? Aí eu nem vi. Aí acabou. Aí a gente entrou. Outra mulher. Aí eu interfonei, ó, eu queria ver, tá? Eu tô saindo, daqui 1 hora você volta. A gente saiu, foi pra casa da minha mãe. Deu 1 hora, eu liguei pro cara, voltei, aí minha mãe não veio junto, a gente entrou, viu tudo, e o cara fumava, tinha cachorro, carpete. Pensa uma bagunça o apartamento. Eu não ia ter condições pra comprar aquele apartamento. Voltei pra casa da minha mãe, porque a gente tava lá, aí a gente ia almoçar, ela falou assim, e aí, viu a casa nova de vocês? A Erika falou, não gostei, meu, cheiro de cigarro e tal. Ela falou assim, vamos lá de novo, porque eu vou fazer uma oração, é lá que vocês vão morar. Deus já me falou naquela hora. Cara. Então faz a proposta que você quiser. Eu fui lá, sabe como é que... Eu tenho esse contrato. É um sulfite. O cara colocando, aceito, papapá, nas condições. Fiz na hora lá com o cara. Dei um cheque de 15 mil na época, sei lá. Mano. Um cheque de 15 Hoje mil. Hoje nem um banco pra dar um cheque, pra que você quer? E o cara falando assim, mas você tá morando... Não, tô morando aqui no meu pai. Não, mas... Ó, eu tenho apartamento. Não quero apartamento, tal. Você vende no seu tempo... Pensa num negócio do milagre, assim. Eu vim pra Santana e as coisas começaram a acontecer novamente. Aí tive outros 2 negócios, quebrei. Aí teve uma hora que eu também ganhei dinheiro. Quando eu fui pra África, ganhei muito dinheiro. Vendia muita coisa em dólar, chinelo. Sabe aquela... Tinha uma novela chamada Pé na Jaca? Sim. Fui no Brás, mandei fazer X mil chinelos escrito Pé na Jaca. Mandava pra África, vendia igual água. Aí, opa, então nessa área empresarial me dou melhor. Então... Comecei a achar que eu tava bem, aí Deus faz o quê? 11 meses pastando e tal, e minha esposa trabalhando, banca. Aí beleza, escolinha de Jeová, como sempre, né? Quando a gente perde o rumo, ele fala, então você vai bater ali, mas eu tô aqui pra te pegar de novo. Vem pra prova. E aí eu fui indo, mas sempre tocando eleição, sempre fazendo campanha pra outros, fiz campanha Kassab, fiz campanha Geraldo e tal. Vim pra eleição, faltaram 702 votos, né? Na primeira eleição, fiquei fora. 1 mês e meio depois, tava... Quantos votos? Fiz 17.400. Faltou 700 votos? Faltou 702 votos. Fiquei atrás do Nelo Rodolfo, 702 votos. Do Ricardo Nunes, Nelo Rodolfo, o Calvo e do Jorge Ato. Desespero que dá isso. É um amigo. Aí... Exatamente. Aí, 2 igrejas, tava resolvido. Um amigo, tava, né, resolvido. Mas eu lembro que na semana da eleição eu fui numa igreja, que eu até vou sempre, né? E Deus usou uma irmã dizendo o seguinte, ó, não é agora. E eu lembro que eu falei assim, Deus, se não era na outra, não é nessa, então eu vou parar.
E aí eu pensando isso durante a oração, e Deus falou assim, mas eu não quero que você pare, meu projeto é maior, e pá. E eu lembro que eu só orei para dizer o seguinte, Deus, então não deixa assentar tristeza no meu coração, não deixa eu ficar triste. Tanto é que eu fui para... Porque a perda da eleição é uma decepção, né? Duas, né? E aí você fala, peraí, eu tô numa família que sempre fez isso, sempre deram certo. O que eu tô fazendo de errado? Então aí vi esse sentimento de culpa, tal, de cobrança, sei lá. Mas eu lembro que, tanto é que no dia que a gente perdeu a eleição, eu falei, bom, a gente ia comer pizza se ganhasse, vamos comer pizza se não ganhasse. E aí um mês e meio depois, eu trabalhando lá já no PSC, presidente nacional da juventude, meu vice era o Ratinho Júnior, não, meu vice era o Cláudio Castro, que hoje é governador do Rio, e o secretário nacional era o Ratinho Júnior. Então, a gente é da mesma faixa etária, era do mesmo partido. Só para entender quem são, né? Hoje governador do Rio e o governador do Paraná, os dois já 2 vezes. E aí eu me lembro que meu pai grita lá na escada, ô Beto, desce aqui. Eu vi uns Corollas pretos passando na porta. Quando eu desci, quem estava sentado lá no sofá com meu pai? Geraldo. Gilberto, tô aqui, não sei o que, tal. Beto, olha, você foi bem na campanha, tal. Eu queria fazer o seguinte, cara, não para com isso não. Vem trabalhar comigo. E aí, o governador indo lá para te chamar. Falei, eu topo. E era o governador. O governador. Então ninguém ousava ser candidato contra o Geraldo. Era isso, né? Tanto é que ficou tanto de tempo quanto ficou. E ele me leva para a Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, eu faço todo o levantamento das questões metropolitanas, ou seja, por exemplo, o governador agora está falando do trem intercidades. Né? Por que ele consegue colocar isso agora? Porque você viu lá Porque atrás. Lá atrás alguém foi nos municípios dizendo, ó, você vai perder isso aqui, o que o governo pode te dar? Ó, você, sabe? E a gente foi montando esse caminho, que era a secretaria. Fiquei um tempo, depois acabei sendo convidado pelo Geraldo, porque consegui resolver um problema grande no ABC político. E ele falou, agora você vai resolver um outro problema político para mim, na Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania, porque a secretária que está lá não cuida dos conselhos e não dá atenção aos conselhos. Negro, LGBT, índio e tal. À época, no PSC, o Marco Feliciano estava à frente da comissão, né? Direitos Humanos. De Direitos Humanos. Quando surgiu o meu nome, a secretária não queria. Claro. E aí, óbvio, todo esse movimento LGBT foi para a porta da secretaria. E eu me lembro que eu entrei na secretaria no meu primeiro dia, ninguém sabia quem eu era, porque não tinha rede, não tinha nada, ninguém sabia. Não. Hoje tendo já é difícil? Entrei e tal, eu lembro que eu orei, depois recebi um um pessoal de imprensa LGBT e tal. E aí saiu uma matéria dizendo, eu não sou um felicianinho, porque eu falava, ó, eu não sou um felicianinho. Eu hoje sou o secretário adjunto do Estado da Justiça e na minha concepção, não importa o que você acredita, ou seja, o Estado ele tem uma régua. Eu não posso colocar ninguém 1 milímetro acima e ninguém abaixo. Ah, mas eu me sinto muito abaixo. Então tá bom. Então eu, como Estado, tenho que trabalhar e criar caminhos para você chegar no mesmo nível de todo mundo. É assim que o governo tem que manter as pessoas. É assim que a gente tem que ser. Não dá para imaginar, porque eu não tenho aqui, eu quero virar o jogo. Não. Você vai chegar até o teto e é o respeito e o entendimento para todo mundo. Então eu sempre me pautei nessa forma. E aí fui secretário adjunto de Justiça, depois assumi a Secretaria de Justiça por um milagre de Deus. Eu sou o único secretário de Justiça do Estado, em todo o Brasil, de qualquer estado do Brasil, então no meu caso foi São Paulo, que não sou formado em Direito. E outra coisa, né? Só São Paulo. Mas porque Deus prometeu. Só São Paulo também, né? Só São Paulo. Os que passaram aqui, Alexandre de Moraes, tudo ministro. Né? Então, essa era a minha preocupação, mas eu sofria muito lá nessa secretaria. E um dia uma policial militar entra na minha sala e fala, olha, secretário, eu não sei o que o senhor vai entender. E eu sentado na mesa, ela em pé, senta. Não sei o que o senhor vai entender, mas o Deus que eu sirvo está te mandando dizer o seguinte, ó, você não precisa de curso, é ele que faz e tal. Não abaixa a cabeça, o plano é maior e tal. Veio que eu vinha de 2 eleições perdidas. Aí o governador me procura, eu vou muito bem. Na outra que ele me põe para ir bem, eu sofro perseguição. Não sou formado em Direito, então só andava no meio do pessoal do tribunal e tal. Então todo mundo falava, você é aluno da Heloísa, que era minha secretária? Não sou aluno, não sou formado em Direito. E aí o pessoal já me desfazia. E eu também senti esse impacto.
E aí quando eu tava baixando a cabeça, Deus manda essa policial militar e fala, ó, e eu vou fazer, e não vai passar 24 horas. Uau. Não vai passar 24 horas. Isso era umas 3 da tarde. Recebi, orei e tal, obrigado, Deus abençoe. Mas o senhor entendeu? Eu falei, entendi, eu também sirvo a Deus, amém. Era da Igreja Batista do Povo, da IBAB. Da Batista do Povo, desculpa, não da IBAB. E aí ela saiu, ok, vou pra casa de noite. No dia seguinte, umas 8 horas da manhã, toco o interfone lá do meu prédio. É o meu porteiro dizendo, ó, eu tô aqui com o síndico. E ele tá assustado porque tem 4 carros pretos aqui. E um monte de gente aqui, um monte de policial, né, o pessoal tudo de terno. E ele quer saber o que é. E eu falei, mas meu carro, meu motorista aí, eu já tô descendo. Que era um senhor num Corolla preto, ok. Ele falou, não, mas é porque como eles estão conversando, né, muito com o seu motorista, talvez seja gente que você conheça, tal. E ele tá preocupado aqui, quer saber o que é. Eu desliguei, né? Na justiça a gente só usa terno e gravata, desci. Quando eu desci, o capitão já bateu continência, secretário, tudo bem, bom dia, tal. Eu não sou secretário, sou adjunto, né? Não ando com escolta, né? Porque lá a gente cuida de proteção a testemunhas, tal. Então lá anda de escolta. Mas eu não andava, a secretária não deixava, não queria que eu tivesse essa prerrogativa. E aí eu me lembro que eles falaram assim, não, é porque saiu a exoneração hoje da doutora Heloísa e o senhor é o novo secretário. Então a gente veio aqui atender o senhor. Pensa, Deus falou, Deus cumpre. Como é que eu vou duvidar do que Deus quer para minha vida? Mesmo nos momentos que você baixa a cabeça, ou que você olha, e que você olha através da sua visão. E não olha, né? Não tenta olhar para ele para ver onde ele está te levando. Então eu sempre gosto de falar isso, porque isso me faz me lembrar, né? De onde eu tô e por que eu tô e para onde eu vou. Que é exatamente a vontade que ele vai ter para minha vida. Então, sensacional. Para mim foi um negócio extremamente importante, marcante. E eu lembro que eu cheguei lá no Geraldo. Falei, governador, então, quem que eu vou receber? Porque eu entrei no carro, falei, vou pro palácio, vou entender o que é. Não, ela veio aqui, não sei o quê, me pediu. E eu falei, então assina aí na hora que eu já vou publicar. Brigou. E o Geraldo não é assim. Extremamente calmo. Para mandar alguém embora. Ele é fleumático, ele é fleumático. Ia demorar meses. E era uma mudança de governo, ele podia esperar, né? Esse era o perfil dele. E aí eu lembro que entrei na sala e falou, ô secretário, tudo bem? Tudo, governador, eu quero saber quem que eu vou receber e tal. Ele falou, não, mas você é o secretário. Porque ela veio aqui ontem. Né? Eu falei, mas eu não sou formado em direito. Ele falou, eu falei, nunca ninguém formado em direito chegou a ser adjunto lá, que era o meu papel. Ele falou, então, pela primeira vez você foi adjunto e pela primeira vez você vai ser o secretário. Porque é assim que eu quero. Uau! Então, como é que eu duvido do negócio? Aí trabalhei com o Geraldo um bom tempo, depois fui para a Casa Civil, depois da Justiça para a Casa Civil, numa assessoria, saí para ser candidato, né? Aproveitei sim, né? Por uma questão de inteligência, enquanto eu estava na Secretaria de Justiça, fiz um levantamento de quem eram os pastores advogados, então, que me receberam na eleição anterior, né? E me receberam como filho do Gilberto, que agora eles me recebiam como secretário de Justiça do Estado, que para o advogado é o ápice. Então chegava lá o Gilberto, né? Que agora é o secretário de Justiça. Isso me ajudou muito. E aí eu venho para uma tentativa de eleição e fiz 30 mil votos. Agradeci o governador, saí, fiz os 30 mil votos. Comecei a fazer uma atuação com o pessoal da assistência e desenvolvimento social e dos idosos, porque era um reflexo do que meu pai já fazia lá dos idosos, da assistência eu sempre fiz. Em um determinado momento eu brigo com o Dória, né, por uma votação. Ele começa a me perseguir, aí então eu já não era mais Bom Retiro, era Brás lá. O pessoal me ligou e falou, é para votar assim, assim, assim. Eu falei, não vou votar, porque é injusto. Não, mas é para votar, não vou votar. Não, tem que votar porque o Dória tá aqui, então largo tudo, eu vou aí. Se ele me explicar, que é a dúvida que eu tinha, eu voto. Não, é pra votar. Não, então não vou votar, então tá bom. Cuide da sua vida. E ali eu percebi que eu já perdi apoio, mas não tem problema. Eu sempre entendi o seguinte. Talvez eu nunca terei a capacidade de me comunicar, por exemplo, com essas 30 mil pessoas e convencer elas, né? Uma coisa é eu me apresentar, mostrar o que eu fiz, o que eu quero fazer e a pessoa me conhecer. Outra coisa é, num período eleitoral, ela com mais de 2.000 opções na TV, no rádio, no celular, né, de candidatos, ela pensar, vou votar naquele cara que eu conheci porque ele falou aquilo,
o nome dele é Gilberto, e no dia da eleição tem que transformar isso num número e digitar lá com todas essas opções. Então, para mim, e outra coisa, Deus... é o pastor dele dizer, tem que votar nesse cara. Não, mas eu digo assim, lá na ponta, é Deus quem inclina o coração das pessoas. Ok. Então esse é o meu pensamento. Então, o meu mandato foi dado por Deus, vai ser tirado por Deus. Amém. Então, a porta que ele abriu, ninguém fecha. Né? Então, se ele abriu, ele vai cuidar. Então, eu perdi um, ganhei outro, e foi indo, e aí vieram outros apoios. Então, eu tenho visto isso na vida do meu tio, do meu pai, e tenho vivido isso. Porque Deus, quando ele tem um projeto, ele faz. E aí, por exemplo, eu comecei a bater bastante no secretário de Desenvolvimento Social do município, porque a mãe de uma funcionária minha, que trabalhava comigo... Felipe Sabará? O Felipe Sabará. A mãe de uma funcionária minha já idosa, um dia girou na cama, caiu, quebrou o nariz, e ela, quando chegou em casa, viu a mãe toda ensanguentada, achou que estava morta. Pô, vamos arrumar uma instituição de longa permanência para idoso. E aí fui atrás e nada na secretaria. Procurava o Sabará, não me atendia. Procurava todo mundo, nada, não tinha vaga. Um dia eu reclamei pro meu pai. Meu pai é deputado federal, ele falou, não, eu vou arrumar o caminho. Porque eu falava com o Dória, falava com o Felipe. O Felipe não me atendia. Achava que o negócio dele era prefeito, não atendia vereador. Às vezes a gente pensa, não te interrompendo, mas já te interrompendo, às vezes a gente pensa que esse é um problema só daquela pessoa humilde, pobre, que mora na comunidade e não tem acesso político para conseguir uma porta. Uhum. Veja, você era um cara influente, seu pai influente, falando com o prefeito e não conseguia vaga. Exatamente. Então, quando a dificuldade se torna o caminho de Deus para abrir um olho, ela vai... Eu sempre ouvi uma frase de um senhor que era porteiro da escola que eu estudei o 2º grau. Ele dizia, filho, pode ter o olho mais lindo do mundo. Se cair uma poeira, você deixa de enxergar. Toma cuidado para onde você olha. Uhum. Porque eu era meio levadinho e gostava de umas coisas estranhas. E ele dizia, cuidado para onde você olha, Beto, cuidado. Meu apelido era Beto França, meu pai era Carlos França. Beto França. Então, quando eu vejo uma história como essa, é como se Deus botasse um cisco no olho de alguém que pode resolver, para ele não enxergar a solução, que é para ele mostrar outra coisa. Me provocou tanto que, numa conversa com meu pai, ele falou o seguinte... É inacreditável. Vamos fazer o seguinte, vai para Brasília na terça e eu vou arrumar para você falar com o ministro. Pois eu fiquei 45 minutos com o ministro da assistência, não conseguia... Eu, vereador na capital, não conseguia falar com o secretário daqui do município. Tinha sido secretário de Estado, não conseguia. Claro que em outras pastas. O ministro me deu 45 minutos. E ele abriu a tela lá dizendo, peraí, tem 32 milhões parado numa conta. E ninguém está movimentando, não tem projeto. Por isso que não tem vaga, por isso que não amplia. Porque o dinheiro está parado. Beto, eu voltei igual um siri na lata, como diz por aí. Chamei a imprensa, coloquei no telão da câmera, ele me deu a senha. Entrei e falei, tá aí, ó. Por isso que a gente tá brigando aqui, ó, que os idosos não estão sendo atendidos. Quando eu terminei de falar a primeira ligação, Dória, não atendi. Aí ligou um secretário, ligou outro e tal. E aí, quando ligou o Felipe e eu atendi, aí já começou, né? Aí eu desligava. Não tô aqui pra... Eu sou fiscal da prefeitura. Tenho dinheiro parado e eu tô cobrando. Usa. Simples assim. Tudo começou porque o vereador não conseguiu uma vaga, né? E aí eu tive esse período. Então, no final, eu fui na terça, aí eu voltei na quarta, na quinta eu fiz isso no plenário. Na terça-feira seguinte, meu pai me liga de Brasília dizendo, Beto, você pode ir lá no Márcio? E eu falei, pai, tudo bem, eu tô aqui, vou falar no plenário, daqui a pouco eu vou pra Assembleia, porque a gente tinha um deputado na época chamado Márcio. Ele falou, não, vai no Palácio. O Márcio tinha acabado de assumir o governo do estado. Eu fui imaginando assim, o Márcio vai falar, Gilberto, ó, fala com o pastor A, traz aqui para tomar um café. Sim, eu queria vamos fazer política. Vamos fazer política e tal. Eu cheguei lá, quando eu me identifiquei, as meninas falaram, não, já tá te esperando. Não demorou 3 minutos, ele foi lá, abriu a porta, eu já fiquei ali na antessala, em pé, que as meninas me chamaram, falaram, ele quer já falar com você, você é o próximo. Aqui numa salinha no final do corredor. Aí ele abriu a porta, Beto, tudo bem e tal, já me conhecia. Né? Até pelo histórico do meu pai, a gente passou pelo PSB lá atrás juntos, né? Sim. Então eu fui da juventude do PSB e tal, já me conhecia. Beto, e aí, pô, esse negócio da assistência e tal, eu achando, na minha cabeça, porque ele me seguia já nas redes.
Na minha cabeça, assim, ele viu a minha briga com o secretário e tal, ele queria só perguntar. Sabe aquele primeiro assunto para depois entrar no pedido? Pô, e aí ele foi falando da assistência, e como é que eu via esse serviço, como é que eu via aquele outro, tal. E eu lembro que eu falei assim uns 25 minutos e parei. Porque eu me toquei e falei, peraí, eu tô falando demais. Que o governador quer? E eu sentado no sofá. Quando eu parei, ele falou assim... Você não quer ser secretário? Então, eu queria te fazer um convite. Seu pai não quer. Já falei com ele. Mas eu falei que outro nome eu não aceito. Porque a gente vai fazer uma composição partidária. Ele me trouxe aqui 3 nomes e uma pasta específica. Eu não quero esses 3 nomes e eu não quero a pasta específica. Eu quero que seja você no desenvolvimento social. Eu falei, não, eu já imagino porque não quer. Meu pai nunca quis assumir nenhum cargo do executivo, porque ele sempre teve muito receio de assinar muito documento. E a gente assina mesmo, a gente é responsável. O nosso CPF fica responsável. Né? Você vê, essa pasta que eu saí agora tinha 1 bilhão e 400 milhões de orçamento. Você assina por cada centavo. Responde por cada centavo. Então, se não tiver uma equipe e sabedoria e jogo de cintura para destravar o nó antes dele chegar a corda no seu pescoço, então é melhor não ir. Vou fazer uma pergunta em cima disso para você, posso? Vamos lá. A articulação é uma arte na política. O articulador, para mim, acho que é uma pessoa... É uma sombra sem luz. Eu costumo dizer que o articulador é uma sombra. Essa frase não é minha, é de Ovaldo Maia, quando brigava com a CM. E eu vi ele falando isso, que o articulador é uma sombra sem luz. Ele tem que estar sem não estar. Quando eu vejo algumas pessoas como você falando do governo hoje e de algumas figuras que digamos que eu conheça, que eu ouvi falar, eu sinto hoje uma necessidade, posso ser que eu esteja errado, por isso que eu estou perguntando, depois se quiser eu edito e tiro, mas... Tem problema não. Eu sinto hoje a necessidade de alguns articuladores analógicos não existem mais no meio dessas secretarias. Antigamente, eu não estou falando do articulador corrupto, não estou falando daquele cara que faz um trabalho de levantar recurso em cima do recurso. Eu estou falando daquele cara que tinha essa capacidade de andar, verificar algumas coisas de secretária por aqui. Isso que o Apolinário fez com você quando você assumiu na Câmara. Isso mesmo. Eu tô errado em olhar de fora e achar que essa pessoa deixou de ter valor, não existe, ou isso ainda existe e realmente eles não aparecem? Não, isso existe, mas está em falta. Por que eu tô te perguntando isso? Porque eu venho de uma escola, eu sempre fui trifásico, eu sempre fiz a obra de Deus quando me converti, ou quando era da magia negra da feitiçaria, ou quando me converti, e nunca cobrei R$1 por isso. Eu faço porque eu sou apaixonado por pregar o evangelho, eu amo isso. Por outro lado, eu sempre fui empreendedor. Comecei vendendo geladinho com 11 anos e a vida inteira fazendo isso. E na Polícia Estudantil, que foi a minha grande escola, que também nunca ganhei R$1. Eu te cito depois nomes que hoje estão no governo há 20 anos, que eu paguei a faculdade para estudar no Mackenzie. Porque eu era diretório e tinha condição. E aí, eles disseram para mim, há poucos dias um me disse, você não olha para ninguém de baixo para cima, ninguém vai te dar oportunidade. Nesse sentido. Porque eu me especializei em ver caras como Luiz Eduardo trabalhando, meu pai trabalhando, Luiz Eduardo Magalhães, meu pai, o Evaldo, o Evaldinha. Então, eu vi isso. Eu chego hoje para alguns políticos que eu gosto, é gente que eu olho no olho do cara e falo, cara, eu gosto desse cara demais. E ele é obrigado a falar comigo, porque não tem ninguém competente o suficiente para fazer uma articulação. Eu não vejo hoje, eu posso estar muito enganado do que eu estou dizendo, mas eu não vejo hoje alguns políticos importantes de São Paulo que quando o assessor do cara chega, eles dizem assim, o deputado está aqui. Eu sou de uma geração que quando eu chegava no lugar, representando A ou B, o cara dizia, não, o governador está aí, o prefeito está aí. Não, mas ele não está aí, não, mas o Beto chegou aí. O que ele disser é realmente. Pode fazer. Que aquele assessor analógico. É impressão minha ou isso deixou de existir? Não, eu acho que isso está muito em falta. Eu acho que por que está em falta? Isso. Porque quando abriu
esse número grande de partidos, certo? Isso espalhou um pouco. Espalhou um pouco menos aqui no estado, porque concentrava muito próximo ao PSDB. Começou a espalhar quando Dória ganha eleição na prefeitura. E aí puxa alguns. E ele muda o perfil? Não, puxa alguns do estado. Então você já tinha... Então vamos imaginar que no governo do estado você tinha todo mundo. Alguns viram prefeitos, ok? Então já sai uma fatia. Aí o Dória ganha eleição, apoiado pelo Geraldo. Busca no Geraldo e fala, eu quero profissionais. Então leva esses daqui. Começaram a fazer isso, mas aí depois, nessa ruptura entre Dória e aí Geraldo Márcio, começaram a se dissipar cada vez mais. Então, hoje você tem falta, né, desses articuladores. Porque o articulador, ele fica atualizado e continua a 100 por hora na articulação quando ele está dentro da máquina. Quando ele está fora... Ele é bom, ele tem a percepção, sabe o que faz, tem a percepção, mas estar fora te faz não enxergar tudo. E o articulador precisa enxergar tudo. Essa é a grande questão. Então hoje você tem um número muito pequeno. Na prefeitura, o Ricardo conseguiu segurar algumas pessoas, obviamente que eram PSDB, o time do Ricardo pequeno, Ricardo Nunes aqui na capital, mas segurou algumas figuras que deram muito certo. E alguns parceiros, outras legendas, outros vereadores, se tornaram articuladores para isso. No governo do estado, foi montado de uma maneira mais técnica, esses articuladores se dissiparam mais. Né? Essa é uma barreira que a gente está tendo no estado, né? Para fazer a máquina funcionar. Então, por isso que às vezes trava e tem que vir uma pressão para destravar. O articulador, ele é aquele óleo que passa na máquina e não deixa ela perder o ritmo. É isso. Eu sou descendente de índio, por uma parte da família, e outra judia. Uhum. Meu bisavô, minha avó, para casar, foi 3 dias fugindo no mato para achar. Ele dizia o seguinte, você tem que entender que quem cacifa o índio é o cacique. Eu sinto hoje que o articulador hoje é muito mais um fomentador de negócios no governo, muito mais um carregador de informação de negócios do que o cara que gostava de articular política. Eu conheci uma escola que a gente sentaria, não nesse podcast, e vamos falar da história, por exemplo, da construção do Ricardo pós-Bruno. E aí o cara sentava contigo um dia no carro viajando e te contava tudo, desde as coisas mais sórdidas até as coisas mais interessantes, porque na cabeça do político ele estava te preparando para uma conversa que ele não pudesse estar. Sim. Hoje eu não vejo mais isso. Hoje eu vejo muita gente não se preocupando com essa. Por isso que a coisa está sem óleo. Está travando. O que eu vejo também? Ficou muito... Depois eu edito isso, não tem problema. Não tem problema não. Por mim pode deixar. Quando você pega e tem esse número crescente de partidos, a busca pelas pessoas que tinham informação ou que trabalhavam, ela acabou tirando muito isso. Né? Então todo mundo se dissolveu mesmo, virando inclusive concorrente. Então você perde, se você for fazer a conta, você vai perdendo algumas pontas. Quais são os que ficaram? Ou aqueles que estão no mandato, ou aqueles que sim foram reconhecidos como articuladores e conseguiram fazer esse entendimento de ficar dentro da máquina. Mas também acho que é uma questão de não ter a confiança de preparar. E por que não ter a confiança de preparar? Primeiro, porque quem está na frente sabe o quão difícil é, e às vezes até por uma consideração grande, quer evitar, né, passar muito peso, muita carga, mas no fundo, isso vai ser passado, você vai viver isso lá na frente. Eu tiro por mim mesmo, né? Meu pai, meu tio, essa atitude do meu tio de me chamar 2 dias depois,
falar, traz um caderno, caneta azul e vermelha. Vou te falar quem é cada vereador. O que você pode falar? Ou esse assunto que ele falar, você põe em vermelho. Não entra nesse assunto que pode ser problema. Pô, o que ele fez, ele me preparou. Concorda? Mesmo assim, eu tive conversas que eu tive dificuldade de falar sim ou não. E aí a minha saída era, peraí, eu vou jantar hoje no meu tio, amanhã eu te trago a resposta. No outro dia ninguém me procurava. Porque já conhecia a posição do meu tio e estava... Exatamente. E eu nascido e criado nesse meio. Então não é um negócio simples. E o articulador hoje, ele precisa estar muito próximo de quem está fazendo a gestão. E ele precisa entender também que ele pode e deve criar outros articuladores. Né? Mas hoje cada vez está mais cada um por si, do meu jeito, do meu formato. Então se não for do meu formato também, e aí é ruim. Porque você começa a colocar todo mundo, o bonequinho tudo igual. Eu tenho uma coisa... E você não consegue ter um time com 11 atacantes. Eu disse uma coisa para uma pessoa esses dias. Eu tô com 50 anos agora. Você tá 44. Quando eu virei 40, minha cabeça deu uma explosão. Faz um ano que eu comecei a notar o que eu fiz de errado. Uhum. É impressionante isso. Eu comecei reuniões antes de ontem, pra você ter uma ideia. Eu fiz uma entrevista aqui, uma pessoa, e a pessoa falou alguns pontos da história dela, e eu falei, cara, essa anta era eu. E eu cheguei em casa que até as 3 da manhã escrevendo histórias que eu passei com o Geraldo, com alguns, que eu fiz exatamente o que o cara disse. Falei, talvez hoje não haja isso por causa disso. E você para de culpar os outros. E você começa a culpar a si mesmo. Mas vamos mudar de assunto, senão a gente fica só na política e não fala. Aí você assume a secretaria do Márcio França. Assume a secretaria do Márcio França. Que é um processo de... Aí você sai daquela história do cara que era o improvável para a secretaria de Justiça, mesmo com tudo que você tem de política, vira o secretário. Do secretário você vai para a vereança, que é... Eu falo isso, as pessoas não acreditam. Um vereador de São Paulo é mais forte que um deputado federal. Uhum. Ele tem uma força... Não tem outro cargo no Brasil, legislativo, abaixo de senador, sim, que seja mais forte que um vereador de São Paulo. Capital, não existe. É um mundo diferente. E aí, quando você vai para o Márcio França, você tem que abrir mão de novo disso que Deus tinha te entregado e assumir a secretaria. O que você sabia que o governo do Márcio França era transicional? Ele podia virar governador ou não? Mas deixa eu te explicar por que eu fui. O que você sentiu nisso? Eu queria entender o Beto Pessoa, o Gilberto, diante daquilo. Eu perdi 2 vezes, eu ganhei, sou um vereador, porque é uma posição privilegiada. Eu entendi. Quem é orgulhoso, bem com a minha caneta. Quem é orgulhoso, de certa forma, é a minha cadeira, eu posso me reeleger. O Márcio França assume no vácuo da proposta do Geraldo, que já tinha sido preparado, mas ainda era alguém inexpressivo no Estado, muito conhecido no litoral, mas e tinha toda a possibilidade de não ganhar a eleição para governador, trazendo uma carga de esquerda em cima de um público evangélico, você sendo cristão. Como você, como homem, sentou naquele momento e disse, como é que eu vou ter êxito aqui? Qual que é a pegada? Qual é a revelação? Vou te falar. Quando ele me chamou, na emoção eu falei sim. Depois eu saí de lá, subi no carro, voltando pra cama. Como é que diz não pro governador naquela sala? Orei. É difícil. E aí eu orei, porque primeiro eu abri o celular. O gabinete tinha na época 16 pessoas, hoje são 18. Tinha 16 pessoas. E aí eu olhei na secretaria, 900 e poucos cargos, 26 diretorias regionais espalhadas no estado. Como é que eu ia dar conta disso? Não tinha gente. E aí eu lembro que eu orei e senti paz. Aí eu entrei no meu gabinete, a Edna, que era minha chefe de gabinete, hoje não é mais, veio atrás de mim, porque quando eu tomei essa pancada do Dória, pô, vamos orar, você baixou a cabeça, não sei o quê. Ela falou assim, a irmã lá da Bahia ligou e orou por você, eu tentei falar com você, mas estava desligado, eu não falei pra ela onde eu tava. Eu entrei, tirei o terno, deixei lá num cabide que eu tenho do lado da mesa, sentei, aí eu falei assim, eu com a cabeça na secretaria, na fala do governador. Pensando, cara, eu tô tão bem aqui, atendo todo mundo aqui. O que eu acabei de falar.
E outra coisa, vou ter que me relacionar mais ainda com o cara que eu tô brigando. Porque eu ia estar acima do cara. Ia ter que falar com o cara o tempo inteiro. Que era o desafeto do governador. E aí ela falou assim, ó. E ela pediu para eu te falar exatamente isso. Que na casa de Potifar ele não teve reconhecimento nem honra. Mas no palácio teve reconhecimento e honra. E ela me falando. E mandou grifar palácio. E ela falou, e tem mais aqui. Ela falou que a paz que você vai sentir no coração é a confirmação. Cara, como é que eu duvido de um negócio desse? Ninguém sabia. Meu pai tinha noção de que ele ia me convidar, não sabia se eu aceitei só. E o governador. E eu entrei no carro, não falei nada com ninguém, entrei. Chega lá, tem uma oração dessa de uma irmã da Bahia, que eu tinha tentado falar com ela 2 semanas antes. Cara, é Deus puro. Eu sentei e falei assim, Edna, então se prepara. Senta aí pra se preparar. A gente vai pra sair daqui. Vamos sair pra onde? Não, a gente vai pra secretaria. Acabei de confirmar e tal. Beleza, fui pra lá. Deus abençoou muito. Deus me deu uma visão muito clara lá num dia. Eu não sou formado em assistência social. Relações internacionais. Fiz gestão pública na Califórnia. Outra praia. Cheguei lá. Juntei um grupo. Alguns amigos. Falei, topa. Vamos encarar? Vamos. Eu lembro que eu orei. E Deus me deu muito claro uma visão. Era uma árvore que eu plantava. Uma semente que eu plantava lá no subsolo. Ela subia, meu gabinete era o último andar. Depois que ela passasse do meu gabinete, ela florescia e aí dava frutos. Ali eu entendi o seguinte, eu não preciso cuidar lá de fora, preciso cuidar daqui de dentro. E eu comecei a cuidar de pessoas. E aí essas pessoas, que são os profissionais da secretaria, começaram a dar resultado. Por isso que a gente foi muito bem na secretaria, por isso que foi um exemplo. E aí eu não tive dúvida de ir para lá, entendi quando Deus não deu eleição para o Márcio, ok, volta para onde você estava, não tem problema. Tudo é preparação. Essa preparação que eu tive naquele tempo me fez novamente, depois de alguns anos, depois de 2 anos e meio, 3 anos, meu pai me ligar e falar, dá para você pegar 2 pessoas no aeroporto? Dá. Fui lá, eu e essa mesma pessoa. Quando cheguei lá, ele me deu só o telefone do Arthur. Encontrei o Arthur, hoje o secretário da Casa Civil, braço direito do governador, e até então o ministro Tarcísio, que eu conhecia de nome, mas não conhecia pessoalmente. E eu vereador da capital. Mas tão focado aqui que você não liga as pessoas. Recebi eles, fomos num encontro que eles estavam para ir, né? Fora da agenda de ministro, então eles vieram à noite. Depois eu fui deixá-los no hotel e aí na volta ele falou, Beto, ó, tive lá com seu pai, ele falou que você foi secretário, como é que é isso? Pô, dá pra passar na Cracolândia para ver? Passamos. E eu fui explicando. Aí você começou aí a gente dar aula pro cara. Aí a gente entrou no hotel, eu fiquei 3 horas conversando com ele, jantando, e aí ele falou pra mim assim, eu não sei se eu vou ser candidato, não sei se eu ganho a eleição, nem quero ser candidato aqui. Quero ser candidato lá no Goiás, senador. Mas, cara, se eu ganhar a eleição, você é meu secretário de Desenvolvimento Social. Se for lá, agosto do ano anterior. Eu lembro que foi alguns dias depois do meu aniversário, por isso que eu lembro que é agosto. E o Tarcísio tem uma virtude, o que ele diz, ele faz. Nós viemos para eleição. Há muitos anos. Chegou num momento que ele me chamou e falou, me chamou numa mesa assim, né? Eu cheguei lá, já tinha começado a eleição, 4, 5 dias de eleição, ele sentado aqui, meu pai aqui e uma cadeira ali. Eu entrei na sala, que eles me ligaram na Câmara, ó, você precisa vir aqui, o governador, o Tarcísio tá te chamando. O cara candidato a governador, a gente apoiando. Fui lá. Entrei lá e ele falou, senta aqui. Eu falei, não, mas quem senta na ponta paga a conta. Ele falou, e essa conta que você vai pagar hoje, senta aqui. Ele pôs a mão no meu braço assim e falou assim, eu preciso de você. Queria que você viesse me ajudar. Eu preciso de alguém do meu lado, porque eu preciso andar e alguém do meu lado falou assim, ó, aquele cara ali foi prefeito, que é ligado ao MDB, que é ligado a fulano, que tem a ver com aquilo, talvez o assunto seja esse. É o articulador. E aí eu falei, governador, tá bom, só que eu não vou abandonar a campanha do meu pai. Jamais eu vou abandonar meu pai. Eu tô aqui porque ele me pediu para apoiar o senhor, ele que me apresentou, e eu acredito no senhor, acho que pode dar certo, tá? E meu pai pôs a mão na minha mão e falou assim, você não vai me abandonar, você vai trabalhar dobrado, mas a gente vai eleger o governador. Eu saí de lá, fui para a Câmara, fiz um documento, falei, tô pedindo baixa, pedi licença de 57 dias, sem remuneração, dali subi no gabinete, tirei mais 6 ou 8 pessoas, fomos para a campanha do Tarcísio. Tinha 22 pessoas na campanha do Tarcísio, eu levei mais 6 ou 8, dali a gente foi começando, foi não por mim, obviamente, claro, mas eu fui um daquelas pedras que foi somando. Então daí para frente aconteceu, e aí quando ele ganha a eleição, ele me chama um dia e fala, ó, uma vez você ficou 3 horas comigo, lá no hotel, assim, eu te falei.
Ele é assim. Agora, eu conheci ele quando ele trabalhou para Dilma. Se organiza, tal dia você toma posse, não fala nada para ninguém, nada. Eu vou te anunciar, não fala para ninguém. Se você quiser viajar até o dia da posse, pode viajar. E ele pega um dia, tá em Brasília, 1, 2 semanas depois. Governador, tem mais algum anúncio? Tenho, Gilberto Nascimento, secretário de Desenvolvimento Social. Meu pai tava do lado. Então o senhor vai ser o secretário? Não é ele não, é o Beto. Quem que é Beto? Aí que foram me procurar, tá, mas aí eu já tava no mandato. Então assim, eu não posso duvidar do que Deus quer pra minha vida. Eu tenho convicção, né? Se você falar assim, você gosta 100% do que você faz, acho difícil alguém gostar 100% do que faz. 80% eu gosto, muito. Me realizo, né? Me realizo. Mas 20% é sacrifício, sim. Meu WhatsApp, em média, 600 mensagens por dia. Cara, e a gente tem gabinete, tem site, tem tudo, tem rede social. Mas o negócio chega. Então, atender todo mundo não é fácil. Então, esse é o Gilberto, que na Câmara foi corregedor, apresentei muitos projetos, graças a Deus, muita coisa dando certo. Eu tô vendo aqui alguns projetos seus aprovados, eu queria ler isso. Tem alguns aqui que eu achei extraordinário, que eu já defendi, inclusive, em alguns lugares que eu pude, né, dentro da minha pequenez. Creche noturna. Sim. É um negócio que eu queria que você falasse um pouco melhor sobre isso, porque eu acho que para alguém que nunca precisou da creche noturna, como é o seu caso, é muito interessante entender, ouvir você falar sobre isso, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Creche noturna, né, e o projeto de fiscalizar o que hoje é moda, mas ainda está muito errado, que é o tal do ferro velho. Tá, então vamos lá. Fiscalizar. São duas coisas diferentes que você defende, que você cuida, e eu queria que você me dissesse como é, porque eu sou pastor em periferia. Então, assim, eu sei que muitos ferro velhos não são ferro velhos. Sim. Como isso é, e a questão da creche noturna, que eu acho fundamental. Vamos lá. Como é que começou? Tem que pensar sempre... Pra gente não encerrar sem falar alguma coisa de projeto novo aí. Ferro velho começou quando você começa a perceber que, acabou a luz, aquele hospital está sem atendimento, está no gerador, e você vai ver, roubo de cabo assim, é um negócio incrível. Incrível o que acontece. Em São Paulo é demais. Em São Paulo. Então, principalmente quando eles trocam o cabeamento, cara, praticamente eles têm que deixar dentro de um cofre, porque o pessoal entra e rouba carreta. São aqueles carretéis gigantescos, assim. E hoje vale muito. Obviamente, por onde ele passa? Ele passa no ferro velho, né? Porque é dali que o cara fala, não, isso aqui é sucata e eu vendo pelo preço de sucata. Ok, mas é sucata da onde? Tirou da onde? Né? A gente tem, em média, em dias de chuva, 0,3 mortes de pessoas roubando cabo. Então, dia de chuva, o que eu falo 0,3? Então, que a cada 3 dias e pouco de chuva, você tem uma pessoa morrendo na capital porque tomou choque roubando cabo, né, na hora da chuva. Eu só estou dizendo de chuva. E isso é dado, hein? Isso é dado. Só estou dizendo de chuva. O pessoal apronta demais, rouba demais, né? Eu, infelizmente, tive uma vez, uma irmã de uma igreja me ligou e falou assim, a nossa Kombi foi presa. Foi presa fazendo o quê? Não, tava o motorista e o filho da pastora roubando cabo com a Kombi da igreja. Aí você fala, não me liga não. Como é político nessa hora? Tava roubando? Tava, então vai responder pra justiça. O que eu posso ver é o seguinte, a Kombi é material da igreja, vai passar pelo flagrante, vai ter que fazer tudo, depois a gente vê como é que tira a Kombi. Mas quem cometeu o crime vai ter que pagar pelo crime, vai ter que responder. Né? Então, quando você fala fiscalizar, é nessa linha de controlar o que eles produzem. Então, fiscalizar tanto o que eles produzem, né? Eu busquei aí, em alguns países fora, essa questão, fui até para Letônia e Estônia, ver como eles fazem isso, né? Lá na Europa. E eles conseguem microchipar a cada X metros o cabeamento que passa por baixo da cidade, que hoje é o mais caro. Essa é a grande realidade. Então, microchipar para dizer o seguinte, porque o que eles fazem? Eu vou criar um curto aqui nessa ponta e outro nessa.
ok? Vamos dizer que aqui tem um distanciamento de 2 km. Aí o cara vem e corta aqui. Até o cara vir percorrer tudo e saber onde ele cortou, é um problema. Então agora a ideia é microchipar a cada X metros e você ter isso. Opa, saiu, é aquele pedaço ali, ó. A viatura já vai lá, já vê, já coloca a câmera, já vê tudo. Então acompanhar isso e principalmente ir para cima do ferro velho. Tem que ir para cima do ferro velho. Amigão, comprou, ok. Vamos criar uma documentação, que é o que a gente está buscando, que comprove de onde veio e de onde o cara tirou, inclusive com registro fotográfico. E o cara tem que assinar que ele mandou aquilo. Exatamente. Então não pode ser, não, eu comprei de quem? Não, o cara veio aí, eu comprei. Não, não existe isso. Não existe isso mais. É acabar com um processo de receptação do furto. É isso. Porque, cara, o cara vai roubar por quê? Porque ele vai vender. Porque ele quer dinheiro. Quer dinheiro pra quê? Pra comprar droga, pra ir pro crime, pra fazer outras coisas. Mas ele quer o dinheiro. Tanto é que meu pai tem um projeto lá em Brasília para acabar com o papel moeda. Né? Boa parte da corrupção ela vem pela questão do papel moeda. Mas isso é outro assunto. Se ele um dia vier aqui, você vê com ele como é que faz. Já a creche noturna... Aí eu vou virar assessor de podcast da família. Né? O Gabriel já foi sensacional. A nossa entrevista, eu acho que para quem gosta do que nós fazemos, do que você faz, melhor dizendo, e para quem gosta de ver uma história de um homem público e suas dificuldades e suas prospecções e experiências, alguém que tem coragem de sentar e dizer Deus me disse sobre tal assunto, porque normalmente o político ele tem um ego muito grande. E ele não diz, eu fui porque Deus falou comigo através daquela policial. Deus, é muito importante as pessoas se recordarem. Eu gosto de reenfatizar quando eu faço podcast, que as pessoas me lembrem do que você realmente disse. Porque a pessoa é capaz de lembrar, não, mas ele virou secretário porque a mulher... Não, ele virou secretário porque uma policial foi lá e Deus falou. E você acredita nisso. Independente do seu currículo, se vai ser um improvável, vai acontecer. O creche noturna... Eu tive Lodge em shopping e eu lembrava vagamente, assim, quando começou a surgir o tema, de sempre uma das meninas que trabalhava com a gente, e eu era gerente da loja, pedir para sair um pouco mais cedo para pegar a menina. Ou a mãe dela vinha, pegava e ficava esperando ela até acabar o expediente, que era às 10. Lá na praça de alimentação, a loja que eu trabalhava era bem na frente. E aí, caminhando pelas creches, na verdade, numa comunidade ali no Peri, né, Zona Norte de São Paulo, eu comentei com uma mãe, ela falou, eu deixei de trabalhar, eu tô com dificuldade, não me arrumei serviço. Mas trabalhava o quê? Trabalhava em shopping, eu deixei porque eu não tinha com quem deixar minha filha, eu tenho receio, tal. E eu falei, peraí, mas se a gente tem gente que trabalha em outros períodos ou que trabalha 24 horas, cara, a gente precisa ter esse tipo de atendimento. São Paulo é noturno, né? A gente se orgulha de dizer, Beto, que pros nossos parentes de fora, vem pra São Paulo, se você quiser comer pernil 4 da manhã a gente vai comer. Cara, tem alguém trabalhando ali. Se quiser abastecer. Então, assim, se São tem Paulo direito... exatamente. Se tem direito, o direito não pode chegar só até as 5 da tarde. Então, não são todas as creches que vão abrir. O que a criança... Qual estudo vai ser feito? Ela vai aprender às 11 da noite? Não, ela vai estar dormindo. Claro, óbvio. Mas você já tem um espaço lá, conhecido, com profissionais. E aí um outro grupo de profissionais, até pela carga horária. Então você aumenta a necessidade, né, de professores, né, de monitores e tal. E aí o que a gente está fazendo esse levantamento será onde hoje nós já temos unidades de creche que estejam próximos a hospitais, shopping centers e metrô. Boa. Ou seja, onde a pessoa... trem, né? Ou trem, onde a pessoa consegue... Então, eu tenho lá no bairro X. Não vai ser no bairro, vai ser perto da estação, porque o pessoal que vem já vai por ali. Tem uma questão de segurança, tem todo um levantamento, e a gente está nesse processo agora de identificação e abertura desses pontos específicos, a princípio, de 8 a 10 unidades na cidade de São Paulo. A gente vai fazer esse teste. A gente entende que podem chegar aí a 1.500 famílias sendo atendidas. Porque você tem quem trabalha no hospital, você tem policial 8, militar. 10. Imagina. Você tem policial militar, você tem... pode ser o filho da prostituta, não tem problema. Ele tem o direito da mesma forma. Ele não precisa ir lá e ficar dormindo no quarto do lado. Exatamente. Então, peraí, vamos criar essa possibilidade. Então é um negócio que eu costumo dizer, os meus filhos passaram em creche há muitos anos. A minha mais nova tem 17. Mas acho que um vereador ele tem que ficar tão aberto às coisas e ser questionador. E não é um negócio de você falar assim, vou resolver o problema do mundo. Não, é um problema específico.
1.500 famílias. 1.500 famílias dá reeleição para um vereador? Não dá. É uma parte. Então, eu não faço isso pela necessidade. Vou fazer isso porque é o tema que vai me reeleger. Não, é porque eu acho que o meu chamado é, cara, resolve, conserta pequenas coisas aqui, ó. E aí a vida vai melhorando para alguns e que vai melhorando no final para todos. Tem tanta coisa tua aqui que eu não tô conseguindo achar, mas a minha mulher me falou sobre isso ontem. Antes de fazer essa pergunta, eu queria dar uma sugestão para você como vereador. Uhum. Eu sempre mentoreei igrejas pequenas e médias. Então, nós estamos falando de igreja no máximo até 100 pessoas, 120, que é, hoje ainda, 70%, 80% das igrejas do estado de São Paulo. Isso mesmo. Essas igrejas têm uma necessidade financeira muito grande, porque ela não consegue ter aquilo que a mídia de grande peso faz com a igreja grande. E elas ficam fechadas o dia inteiro. Sim. Nós tínhamos a questão do novo Código Civil, que proibia você fazer a igreja como associação. Agora você não pode mais registrar igrejas, registrar associação com fins religiosos. Isso mesmo. Religiosos. Eu acho que o governo precisa chamar essa igreja para uma responsabilidade. Abre para uma zumba, abre para teatro, abre para escola. A igreja, a gente já faz isso e depende de convênio, mas eu acho que precisa criar uma situação e obrigar essa igreja a fazer esse trabalho. Sabe, bom, você não quer pagar imposto, que é uma outra discussão que eu não quero falar porque senão vão me matar, porque eu acho que a igreja tinha que assumir algumas coisas, mas além do que ela já faz, eu acho que o governo podia criar uma forma paralela. Minha sugestão, a São Paulo podia ser modelo para o Brasil inteiro. Uma contrapartida, eu finalizei um livro que eu escrevi e ele é provocativo para as igrejas, dizendo exatamente isso. Olha, o Estado, a Prefeitura, precisa do braço social, não consegue chegar na ponta, as igrejas estão na ponta. Eu, inclusive, no fim do livro, eu coloco o passo a passo para vários programas que as igrejas ou entidades, associações, podem ajudar o governo do Estado ou a Prefeitura para fazer a diferença no social para as pessoas. Assim, eu vou te convidar para o lançamento. Eu gosto desse assunto. Legal, eu gosto muito. Legal. A minha mulher falou comigo ontem que ela leu no seu currículo, eu falei para você às 2 horas da manhã em casa, 1 hora da madrugada, e é uma coisa que a gente discute muito. Meu filho estuda numa escola pública, a 50 metros da minha casa. Eu moro na Casa Verde, graças a Deus moro razoavelmente bem, e nós optamos por estudar na escola pública e pagamos tudo em volta. Futebol, inglês, e ele estuda na escola pública. Para nossa felicidade, a diretora da nossa escola é uma pessoa maravilhosa. É o Matão, na Casa Verde. E a nossa querida Maristela é sensacional. Ela é, se você for lá, não sei se você tem a oportunidade de ir, se um dia quiser eu te levo lá, eu faço parte da administração lá da escola, da PM. A escola tem um padrão de alto padrão, sendo pública. Sim. E o professor não pode comer na escola. E a minha mulher falou, amor, ele tá lutando para as pessoas comerem. Porque a gente discute isso todo dia em casa. Porque é absurdo, é um negócio. Tem 2 coisas em escola que eu acho absurdo. Primeiro é o fato de o professor não poder comer na escola. E o segundo é não poder doar o alimento que sobra. A escola é obrigada a jogar em descarte comida que às vezes sobra na escola, mas não pode doar, por exemplo, para uma casa de recuperação uma comida pronta. Exatamente. Então vamos lá. Ó. São duas questões e elas vão esbarrar na mesma questão, que é a burocracia do gasto do dinheiro público. O que eles entendem na questão da alimentação? Eu sei porque a gente conseguiu superar esse negócio da alimentação na discussão agora com a questão dos restaurantes. Ok? Então os restaurantes, a gente está numa briga e eu entendo que a gente vai conseguir isso sim, para que a gente possa fazer esse modelo de doação. Por que eu acho que eu entendo que a gente vai conseguir sim? Porque no governo do estado, no Bom Prato, eu pago, por exemplo, eu pagava 1.200 refeições aqui para o Tucuruvi. Deu 1.200, mas a mulher colocou um pouquinho mais de água, um pouquinho mais de arroz e dá mais 2, 3 refeições, ela pode doar aquela alimentação. Peraí, se o estado que está pagando passou da cota e permitiu, seja uma, seja 2, seja 1.000, permite. Então a gente está começando a discutir isso aqui no município, eu estou trazendo essa discussão. E o outro é do professor. E aí de onde veio essa questão do professor? O pessoal do sindicato dos profissionais da
da educação, dos professores, da POSP e tal. Eles entendem o seguinte, é que se a gente tiver isso, daqui a pouco eles vão tirar da gente o benefício do vale e tal. Então, pra gente é mais importante que isso. Eu vou exatamente na contramão. Eu acho que o vale é uma coisa, ok. Mas proibir é diferente. Eu acho que pode ser permitido, não precisa ser obrigatório. E por que eu acho que tem que ser permitido? Porque você tem lá seu filho na escola pública. Vamos imaginar que ele seja bem mais novo, tenha lá... 12 anos. 6, 7, 8 anos. Ele não vai chegar para você e falar assim, eu não aguento mais comer salsicha porque eu como todos os dias. Né? Já um professor com o Facebook, com o Instagram, né, que ele vai ver o seguinte, peraí, no contrato tá dizendo que tinha que ter carne de porco. No outro dia que tinha que ter frango. Eu tô comendo todo dia a mesma coisa? Tô comendo todo dia salsicha. Ela vai comentar. É o lado contrário. Exatamente. Então, a ideia é utilizar os professores, que já são as nossas referências. Então, por exemplo, a gente faz trabalho social na comunidade. Quando a minha esposa ou as minhas filhas chegam nas crianças pequenas e falam assim, hoje a gente vai vamos aprender a comer maçã. Tem um monte que não quer. Mas quando vê a Elisa comendo... Come também. Ela fala, eu também quero. Cara, a professora vai nos ajudar a criar crianças que comem na escola o que não podem comer em casa. Muitas vezes. Muitas vezes. E não vão comer na escola porque não tem o costume de comer em casa. Sei lá, um tomate, o que for. Então, a gente, além de ter essa relação de incentivo, além da gente ter essa possibilidade de ser meio que tutor naquele momento e tal, mas principalmente eu penso na questão do dinheiro público, porque não dá para você efetivamente estar em todas as escolas olhando se aquela comida está certa, se aquela quantidade está certa, né? E aí não estou julgando empresa nenhuma, terceirizado nenhuma. Mas é óbvio que se eu sou fiscal, e o vereador é para legislar e fiscalizar, eu tenho que pensar sempre quais as ferramentas e as possibilidades que a gente tem de fiscalização. Por isso que eu defendo que os professores podem sim ter o direito de comer a refeição da escola. Não vai fazer diferença nenhuma. 3 mil alunos, em vez de você fazer 3 mil, você faz 3.050. Simples assim. E nesse caso, inclusive, você defende que o professor possa comer e mantenha lá o seu vale-refeição. Sim, até porque eu não quero que seja obrigatório. Você vai lá e come lá. Cada um tem sua dieta. Às vezes uma professora mais idosa não pode comer X coisa. Vou te falar algo que eu acredito, nisso que você está falando. Eu estudei em escola pública minha vida quase toda. Então, eu tenho essa experiência. A professora é capaz de chegar, pegar o vale dela e comprar fruta para ajudar na refeição. Concordo. Para ensinar a criança a comer. Eu concordo. Muita professora, porque elas fazem isso. Sim. Elas comem material, elas... Não tem jeito. Gente, tá bom demais, mas já temos aqui muito tempo conversando com ele. Ele tem muito compromisso, ele já me tinha dado a hora, eu acho que já tô tomando o tempo dele. Gilberto Nascimento Júnior, o Beto, homem de Deus, experiente, muita coisa boa para contar. Candidato a vereador na cidade de São Paulo, a reeleição. É vereador atualmente. Acho algumas coisas que eu vou dizer depois, mas acredito que vale a pena você acompanhar esse podcast, replicar, compartilhar, curtir e falar para os seus amigos. E vamos deixar ele se despedir de você e falar o que ele quiser. Bom, primeiro eu queria agradecer aqui, né, o Apóstolo, o Beto e tal, o diretor aqui do podcast, mas também te convidar para acompanhar a gente nas redes sociais. Eu acho que nada mais natural, né, do que você... Já que todo mundo vai ter que ter uma opção lá na frente, né? Então que você acompanhe não só a mim, mas tantos outros vereadores e candidatos. Eu acredito que o voto ele não é uma compra, ele é uma conquista. Então, se você entender que a gente está, sim, fazendo um bom trabalho, que a gente tem, sim, essa visão, a gente quer, obviamente, continuar. Não estou aqui pedindo voto, mas estou pedindo para você acompanhar o nosso trabalho. Acho que para a gente é muito bom e trazer novas ideias. Assim como eu falei que a creche noturna saiu de uma conversa de alguém que eu conheci naquele momento, por que não trazer novas ideias, novas necessidades ou nos ajudar a fiscalizar a cidade? Tem uma coisa que eu digo sempre, falar nessa câmara do meio aqui, não importa o tamanho que você está ou que você esteja, ou o espaço que você ocupa, o que move um homem a provocar mudanças são experiências pessoais.
foi uma senhora de idade que teve dificuldade, que levou ele a ir à assistência social, a romper com o grupo político, a mudar de estação e a fazer um projeto. Uma conversa que leva a ser secretário de um estado. Uma conversa... Então, assim, esteja aberto a conhecer pessoas como você e a ouvir isso. Porque o que eu quero com esse podcast é exatamente isso. É que as pessoas vejam o Beto como o Beto é. Não o Beto atrás da cadeira. O Beto... que é o cara que casou em 2 meses porque ia fazer algo e depois mudou tudo. É o cara que ouviu uma profecia e mudou a história. É um cara que... essa história sua, por exemplo, dessa ruptura do social, eu tinha uma outra informação, né? E eu achei fantástico ouvir que foi uma luta sua contra um secretário, porque eu preciso ajudar alguém a fazer alguma coisa. Não era 50 mães, 50 mil mães, não era uma eleição, era uma senhora. Que a filha já trabalhava comigo, então... Então, assim, o que eu digo? Não daria nem voto, né? Porque sim, já votaram em você. É isso mesmo. Na verdade, é essa atitude que faz o homem ser diferente e alcançar o êxito. Cumprir o propósito. É exatamente o que eu disse no começo desse podcast. Nem saberia que você é tão bom. É cumprir o propósito de Deus na sua vida. Você, Gilberto, está cumprindo o propósito de Deus na sua vida. Eu falei aqui de algumas pessoas que eu entrevistei que são políticos. Estou falando para você, torço para que você se reeleja. Amém. Terezinha Neves já falou muito bem de você pra mim, é uma pessoa que eu gosto querida, muito. Uma irmã. Há muitos anos, é filha do seu pai, né? Puxa até o saco demais, eu falo pra ela. Mas ela já falou de você pra mim algumas vezes, mais do que o seu irmão, porque o seu irmão a gente começou a falar sobre isso agora. Torço pra que você se reeleja, mas que não fique vereador. Amém. Se for da vontade de Deus, por que não? Acho que é um... Eu acho que... Eu vou falar aqui mesmo gravando. Eu acho que São Paulo... está sofrendo com uma coisa que nós chamávamos lá atrás de quadros. O Estado é laico, mas a igreja não é laica. Sim. E nós precisamos ter quadros que são preparados, como você está, e outros, para assumir posições. Eu estou sabendo da eleição do prefeito, possível vice. Não sei se tem o mesmo preparo que você teria. Entende o que eu quero dizer? Eu acho que a gente precisa, como... cabeça pensante de uma igreja, por mais que a minha seja desse tamanhinho, ou uma igreja grande, não pensar no momento e pensar no sucesso de um projeto. Eu acho que está na hora da igreja dizer, por exemplo, eu não sabia metade do que você fez, e eu acompanho política. A minha esposa sentou comigo ontem, 1h da manhã na cama, em vez de namorar comigo, ela veio falar do Gilberto. Te atrapalhei, né? Porque eu mandei... Não, mas a gente compensa. Porque eu mandei pra ela e falei, amor, olha que eu vou entrevistar amanhã. Me diz o que você acha. Porque eu converso com a minha esposa. Sim. Ela é minha melhor amiga. Eu digo que ela é minha melhor amiga, minha melhor amante, minha melhor esposa, namorada. E de fato é. E aí ela sentou e disse, você já viu que ele tá defendendo isso que a gente fala em casa? Você viu que ele tá fazendo aquilo? Você viu que ele falou aquilo da Maristela, da escola? Você viu? Aí eu falei, aonde você viu isso? Tá no currículo dele, você não viu ainda. E assim, eu li. En passant, mas ela tinha o coração naquilo que eu não tinha. Então eu acho que a gente tem que parar para ver isso e dizer assim, não, o Gilberto não é vereador. O Gilberto é um quadro de governo em São Paulo. E a gente tem que descobrir pessoas como você, como eu descobri hoje, e dizer, temos que fazer isso acontecer. Porque senão, existe um monte de jeca, tatu, que assume cargos e não fazem nada. Descem de jatinho, de helicóptero. Você falou de um, por exemplo, que várias vezes desceu do lado do Martinelli, o único prédio que tem na Gabaú, de helicóptero para ir para a secretaria. Que andava com 2 seguranças armados particular. Numa secretaria onde conheço de trás para frente, de frente para trás. Então, assim, não tem necessidade, tem, quer dizer. Então, porque falta preparo. Porque falta capacitação. Eu acho que Deus vem se preparando para esse papel. Aí eu elogio o seu tio. Seu tio era executivo de olho clínico para pessoas em quadro importantes. Ele gostava disso. Eu acho que termina esse podcast hoje agradecendo a Deus pela sua vida. Amém. Hoje tendo dado a oportunidade de vir aqui e te pedindo para você continuar orando sobre esse assunto, mas acho que o legado articulador do seu pai não é seu. Acho que o seu papel é outro. Acho que você vira um quadro num cenário bem diferente. E você sabe que está pronto para isso. E eu vou orar por isso. Amém. Eu vou orar todos os dias a partir de hoje
para que Deus coloque você na posição... Nem todo mundo pode ser Daniel, mas tem que ter o Daniel. Eu acho que tem gente que tem que estar nessa posição de governo, de influência e de autoridade legal para fazer o que tem que ser feito. Parabéns, muito obrigado. Deus te abençoe. Deus abençoe. Seja sempre bem-vindo aqui. Obrigado. Um abraço, gente. Fica com Deus e até o próximo podcast Núntios.